Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pod.cast PCD. Eu sou a Bruna Martins, estou aqui com a minha host maravilhosa, a Ju. Oi, gente. Hoje nós temos uma convidada muito especial que nós, mãe de mielos, usamos muito essa profissão, né? Adoramos. É quase uma sociedade. Estamos ali juntinho. Isso. E nada mais, nada menos, a gente está recebendo aqui hoje a doutora Giana Kim. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Bruna. Ju, obrigada pelo convite. Estamos aí para responder as perguntas e tentar ajudar um pouquinho as pessoas que são os ouvintes e quem visualiza aí o YouTube de vocês aí para ajudar um pouco com a informação, né? Com certeza. Que é a nossa maior arma. E pra gente poder começar esse nosso bate-papo, doutora, nada melhor do que a gente conhecer, né? Quem é esse convidado? Quem é a doutora Giana? E por que a doutora Giana escolheu essa profissão, que eu acho assim uma profissão tão incrível, que é a parte de neurocirurgia? Então, neurocirurgia, vamos dizer assim, ela nos escolhe, né? A gente não escolhe, brincando, assim, né? Porque as mulheres dentro da nossa área são minoria, né? Estima-se 10% a 30%. Hoje em dia, existem mais meninas fazendo neurocirurgia, mas na minha época... Era bem menos? Era bem menos. Inclusive, no meu serviço lá no Rio Grande do Sul, eu fui a primeira mulher. Então, Nossa. A ortopedia, é engraçado, a ortopedia tem mais... Proporcionalmente tem um pouco mais mulheres, mas são as áreas dentro da medicina que tem menos mulher, com certeza. E acho que foi uma coisa assim já desde a faculdade. Eu sempre gostei de pediatria, gostava de oncologia, gostava de trauma. Então, vamos dizer assim, a neurocirurgia engloba muito todas as áreas, né? E tentei escolher outras áreas e pensei em fazer cirurgia pediátrica, pensei em fazer cirurgia plástica uma época, mas assim, nada era igual. E aí eu realmente, pelo fato de Deus, acho que de ter, né, ser gaúcha, e lá é um estado muito machista. Nossa. E eu tinha um pouco de receio, assim, da questão da receptividade, será? Então, eu fiquei um pouco na dúvida em relação a isso, mas depois do tempo, eu acho que as coisas foram... Apesar de eu não ter isso, é uma coisa que as meninas, as acadêmicas, acabam sendo ainda um problema. Você não ter um modelo feminino a seguir, às vezes te impede de fazer alguma coisa. Mas você não precisa ter um modelo feminino para você fazer o que você quiser, né? Então, você pode ser o seu próprio modelo, exato, né? Inspiração. E outra, você não precisa... O gênero não pode ser um influenciador da tua profissão, né? Exato. Então, acho que foi uma coisa que eu consegui, assim, resolver comigo mesma, vamos dizer assim. E entrei na residência, acho que era uma rotina que, como eu já acompanhava alguns serviços ao longo da faculdade, é uma residência que... A residência médica, na verdade, é como se fosse a especialização do médico, né? Então, é uma das residências mais pesadas, independente do local que você faça. Então, mas eu acho que ela é pesada de vários motivos. Não é só o trabalho, vamos dizer assim, das horas de plantão e tudo, mas da responsabilidade do que a gente transmite, né? Às vezes a gente é a pessoa que fala de morte, fala de sequela neurológica. Nossa. E você, às vezes, ser o portador dessa notícia é muito difícil, né? Eu lembro, eu acho que um dos primeiros plantões, quando eu virei residente mesmo, e aí eu olhei para o meu R3, né? R3 seria o quê, doutora? É que assim, aqui no Brasil, a neurocirurgia são 5 anos. Então a gente fala, apelida, né? O R1, o R2, o R3, Sim. o R4 e o R5. Geralmente, pelo menos no meu serviço, o R1 e o R3 acabam tendo mais vínculos de plantões, enfim, são duplas, né? Cada serviço tem as suas duplas, né? Como o nosso serviço era 1 por ano, então nós éramos uma equipe pequena. E a primeira vez que eu tive que dar uma notícia de morte para uma família, né? É uma coisa que você não aprende na faculdade. Você tem que ser sensível ao ponto de você transmitir uma empatia, né? Sentir um pouco a dor, mas você não pode sentir o ponto de você não conseguir falar, né? Então, é uma coisa que é difícil. E cada um faz de uma forma, né? Então, isso são coisas difíceis dentro da neurocirurgia. Então, o problema, às vezes, não é você
trabalhar, estudar, operar, isso você vai aprender. Mas a forma com que você lida com o paciente, às vezes é a forma, e com as famílias, é o teu diferencial, eu acho, pelo menos. E é o mais difícil de você aprender. Porque você vai ter alguns modelos, mas você vai ter que seguir o teu modelo. Mas mais ou menos foi assim que eu fiz neurocirurgia. E o que te trouxe a São Paulo, doutora? Porque a doutora é lá do Sul, né? Isso. E o que te trouxe aqui Então, a São Paulo? Eu sou de Passo Fundo, fiz residência em Caxias do Sul e morei já em várias cidades lá. E, na verdade, foi a questão de uma formação complementar, né? Então, no meu último ano de residência, eu acabei fazendo alguns estágios, tanto na USP como na Unifesp, de áreas diferentes, inclusive, e eu acabei pensando em fazer um R a mais, vamos dizer assim, mais um ano complementar e me especializar em alguma área que eu fosse gostar de seguir. E a dor e a neurocirurgia funcional, elas me encantaram, assim. Não era a minha primeira escolha dentro da neurocirurgia, porque a gente, nas residências mais tradicionais, eu acho que quem gosta mais de operar, então você gosta muito de coluna, Isso. de vascular, de oncologia, mas a dor, às vezes, ela é meio negligenciada, né? Então, eu lembro até hoje, quando eu entrei na USP, teve um colega meu que mandou um parabéns, mas por que dor? Por que você vai fazer dor? Bom, é uma doença frequente, né? E o submovimento também entrou junto, mas não tem muitas pessoas no Brasil com uma formação. Hoje em dia mudou muito, mas não são todos os médicos que sabem tratar a dor. Então, o neurocirurgião funcional, ele é o que trata a dor? Então, existem várias áreas que podem tratar a dor, né? A acupuntura, mesmo a multidisciplinaridade, enfermagem, fisioterapia, são várias áreas. Mas o neurocirurgião, ortopedia, enfim, ele tem algumas, vamos dizer assim, algumas cirurgias que só eles fazem dentro da dor, né? Então, o eletrodo medular já é uma coisa que o ortopedista também, dependendo da formação, faz, as bombas de baclofeno, de morfina, mas a parte cerebral, vamos dizer assim, da dor, ainda é só o neurocirurgião que faz, né? Alguns bloqueios e algumas intervenções, principalmente as que são ablativas, aquelas que a gente lesa alguma estrutura nervosa, que são mais específicas, principalmente na oncologia, né, e no distúrbio do movimento associado à dor, geralmente são do neurocirurgião. Claro que são menos frequentes, né, mas as outras áreas de atuação, elas podem... As coisas mais, vamos dizer assim, o mais feijão com arroz, as coisas mais simples, alguns procedimentos de coluna, que são os mais frequentes, medicamentos, reabilitação, tem vários profissionais que podem tratar, e aí a gente tem dentro das especialidades, a gente tem a área de atuação profissional, né? Então, a gente tem como fazer residência e título de especialidade dessa área, e aí vários colegas podem fazer, ortopedista, neurocirurgião, neurologista, fisiatra também, que é uma outra área que trata, mas vamos dizer assim, um título a mais que nem sempre o paciente vê se o médico tem o RQE, Isso. que é o registro da especialização dentro do CFM, né? Então, eu tenho. E que é importante ter, né, doutora? Exato. Esse registro, né? Inclusive, hoje em dia é obrigatório, né? A gente ter o registro, né? Tanto que teve até acho que, inclusive, é um preço bem pequeno para você registrar os seus diplomas, e até o CFM estava com uma campanha meio gratuita. Então, é imprescindível, né? Você saber a formação e o teu registro é o teu cartão de visitas, às vezes, né? Exatamente. A doutora falou aí em dor. Quais são as dores que o neurocirurgião funcional trabalha, atua? E quais são essas dores, doutora? Então, geralmente a gente trata dores de difícil controle, né? Então, aqueles pacientes que geralmente, para os procedimentos mais simples e já tentaram diversos medicamentos, são esses pacientes que a gente acaba, os casos mais complexos, vamos dizer assim, que a gente acaba intervindo. Então, nevralgia do trigêmeo, que é uma dor facial comum, não tão comum, mas comum da nossa área. As algias faciais, né? Nevralgia occipital, enfim, tem algumas dores faciais e craniofaciais que a gente trata, também com essa diferença assim de formação.
E as dores pós-cirurgia de coluna, geralmente a gente tem esse segmento diferente. Existem, hoje em dia, a neuromodulação, né, que é uma forma de estimulação ou elétrica ou farmacológica. A gente atua mudando, vamos dizer assim, a percepção do paciente em relação à dor. Então, a gente vai atuar na circuitaria da dor, enganando, eu gosto de usar esse termo, não é tão científico, mas enganando o nosso cérebro, né, para que aquela memória da dor crônica, ela diminua ao longo do tempo e o paciente consiga ter qualidade de vida, né. Na dor crônica, às vezes, a gente não fala em cura, a gente não cura, ninguém faz nada 100%, mas a gente considera um tratamento efetivo se melhora 30% a 50% já do, né? Já é grande coisa, né, doutora? Então, o paciente, às vezes, a graduação, a nota da dor, às vezes ela é alta, mas a percepção dele de ter qualidade de vida com a dor é o que que nos interessa mudar. Então, a neurocirurgia funcional, a gente não cura, vamos dizer assim, a doença, assim, não vou curar o câncer, não, a gente melhora os sintomas de algumas doenças, né? Então, eu gosto de dizer que a gente é o médico da qualidade de vida, né? Exatamente, porque às vezes a dor ela não some completa, mas vocês oferecem uma qualidade de vida para esse paciente com uma dor menor, digamos assim. Uma dor menor é a diferença da pessoa viver ou ficar incapacitada. Então, com qualidade, né? Qualidade. Uhum. E quais são os tratamentos aí para distúrbio do movimento? O distúrbio do movimento é uma ciência à parte dentro da neurologia, na neurocirurgia. Existem vários distúrbios do movimento. Alguns a gente sabe que a neuromodulação elétrica, então o implante do eletrodo profundo, algumas cirurgias como palidotomia, enfim, e as bombas de infusão de fármacos a gente vai atuar, né? Mas depende da intensidade que esse distúrbio do movimento está impedindo, né? Então, por exemplo, o tremor essencial, né? Que é aquele tremor mais familiar que a pessoa tem a questão de piorar com a ansiedade. Nem sempre isso vamos dizer assim, vai impedir da pessoa ser funcional na vida, né? Então, vai tratar com medicamento. Às vezes, se tem gatilho da ansiedade, vai tentar melhorar, mas existem casos que vão para a cirurgia, né? Então, a pessoa que não consegue mais escrever, não consegue mais comer num restaurante, então, são pacientes que a gente pensa, né? E são candidatos, e sim, a gente tem regiões no cérebro que a gente consegue estimular, engraçado, né? E inibir algum transtorno do movimento. Então, a gente tem algumas regiões lá nos núcleos da base, dependendo da doença, né? A gente vai estimular. O Parkinson é outra doença bem conhecida, que todo mundo pensa, né? No marca-passo cerebral, que, claro, tem alguns critérios para a gente operar, mas também a cirurgia não vai curar o Parkinson. A cirurgia vai melhorar os sintomas de lentidão do movimento, rigidez, tremor, os sintomas que aquele paciente apresente, né? Não melhora todos, mas a gente trata alguns sintomas. Distonia também, que é um outro distúrbio de movimento que é mais comum, né? Que a gente tem várias formas, e a distonia ela é muito complexa, né, da gente avaliar, né? Então, a gente tem a distonia que ela é genética, né? Que a pessoa ao longo da vida vai apresentar e vai ser incapacitante. Então, ele é um abalo muscular que tem uma contração muscular e, às vezes, vai ter uma incoordenação e, às vezes, vai ter dor associada, a grande maioria das vezes, né? E acaba mudando até a estrutura do paciente, né? Ele não conseguir ficar... Às vezes, tem uma distonia cervical. Nossa. E ele não consegue, por exemplo, manter o eixo correto da coluna, por exemplo, né? Ou vai ter num braço, ou não vai ter uma incoordenação, né? Na perna, num braço, enfim. E vai impedir que ele execute o movimento normal, né? As distonias genéticas, quando os pacientes conseguem fazer os testes genéticos, que também é uma barreira econômica, vamos dizer assim, né? E que é tão importante, né, doutora, esses exames? Então, é engraçado, né? Uma coisa até que eu tava... Os pacientes, às vezes, eles vêm pra gente, né? E ultimamente está sendo mais frequente, agora que eu tenho feito
um pouco mais de distúrbio de movimento e um pouco menos dor, eu estou tentando equilibrar um pouco mais. E o paciente quer um diagnóstico, às vezes. Ele precisa aceitar o seu diagnóstico. E, às vezes, mas teu diagnóstico é idiopático. Não se sabe a causa. Aquilo é um tormento na vida do paciente, às vezes. Porque ele sabe que ele tem, mas ele não sabe de onde, né? Exato. E por quê, enfim. E a questão da genética, hoje a gente tem, aqui em São Paulo a gente é muito privilegiado, né? Mas a gente tem painéis genéticos extremamente qualificados para investigar vários, todo o DNA do paciente. Claro que cada painel genético ele é desenvolvido, né, para investigar um perfil de uma doença, né? A gente não consegue investigar tudo, né? Tudo. Porque a gente precisa dar um norte para o geneticista também, né? Mas, claro, existem algumas doenças que a gente estava falando de o que o convênio paga, o que tem direito e o que não tem. É isso que eu ia falar, esse exame é um exame caro, né? A gente tem aqui em São Paulo, mas ele é caro. Então, depende de quantos genes, né, os exomas lá, são investigados. Quanto maior o painel, mais caro é, né? Então é assim, quanto maior o painel de genes, mais caro vai ficar esse exame. Mais caro vai ficar o exame, porque, enfim, vai precisar mais tecnologia para ser analisado. Mas, então, a gente tem, como você sabe, eu estava até comentando nos bastidores, as meninas sabem muito mais de regras de saúde do que eu, inclusive. A ANS, nosso amigo. Mesmo. Então, vocês sabem, né, daquela palavra, rol da ANS, naquela expressão, né, que atormenta as mães atípicas, o rol da ANS. No rol da ANS, das doenças genéticas, a gente tem algumas que são de cobertura obrigatória das operadoras de saúde, e tem outras que não são. Então, nem todo plano de saúde a gente tem cobertura para coisas extra-rol, que é uma coisa que ninguém olha no contrato, né? E nem todo mundo consegue, às vezes, pagar um convênio que tenha esse extra-rol, né? Então, é complexo. Mas é um exame, às vezes, caro de se fazer. É muito caro mesmo. Mas, sempre que possível, geralmente, assim, claro, criança, tem doenças assim, que, dependendo da idade, tem mais cara de uma ou de outra distonia, a gente até tenta fazer um painel menor, né? Então, hoje em São Paulo, a gente consegue descrever mais ou menos o paciente para um geneticista, enfim, e ele pensar num painel, baseado nos sintomas que você está descrevendo, um painel especializado para aquele paciente, né? Isso. Então, olha, tal característica tem mais a ver com isso ou com aquilo, e aí tenta buscar, claro, isso é uma coisa que é difícil a gente ter um geneticista que fale em público, né? É bem difícil encontrar ele para trazer, falar, vem, não. Então, eu tenho também essa dificuldade, tenho alguns colegas que eu converso, eles estão sempre escondidos em algum lugar, mas eles são muito legais. E é um negócio muito complexo, né? E assim, até para nós, médicos, é difícil entender essa parte genética, né? E evolui de uma maneira, assim, desproporcional. Mas no Brasil, a gente tem um déficit absurdo de pesquisa genética. Com certeza deve ter muita distonia que é idiopática, que é primária, né? Que a gente tem uma causa genética, tem uma causa conhecida e a gente não sabe. E fora isso, a gente tem outras causas de distonia, né? Então, as distonias, o mais comum, um paciente, por exemplo, que tem paralisia cerebral, ele pode ter um movimento de distonia e ser secundário, né? A uma anoxa, a um kernictus, né? Alguma doença daquela formação, né? Dentro da barriguinha da mamãe, mas ou até os 2 anos, enfim, ou prematuridade, hemorragia, né? Perinatal, enfim. A gente sabe que tem todo esse combo aí A paralisia, né? A paralisia cerebral, ela é um leque de muitos pacientes completamente diferentes, né? Então, a paralisia, ela não é genética, né? Não, a paralisia, em teoria, não é genética. A paralisia, na verdade, é o termo que a gente dá para distúrbios motores que são, vamos dizer assim, foram sofridos num sistema nervoso central em desenvolvimento. Então, é um sistema nervoso ali, uma medulinha, um cérebro que está em formação, né? E sofreu uma lesão, que foi uma lesão definitiva e a gente não sabe
cada lesão é uma lesão. É verdade. E a gente não sabe, ao longo do desenvolvimento, qual paciente vai ser mais debilitado e qual menos, né? Mas, geralmente, quando a gente usa esse termo, a gente está falando de deficiências motoras, que podem ser com aumento de tônus, espasticidade, distonia. É isso mesmo, doutora. A doutora tá falando aí sobre a paralisia, né? Tem muitas crianças que são bem... Que tem a espasticidade, né? E outras que são, que nem a doutora falou, que tem a distonia. Isso, que é um movimento mais... Qual que é a diferença, assim, entre a espasticidade e a distonia? Nem sempre é fácil de você saber a diferença. Ainda tem isso ainda. Em quadros mais graves, você pode ter uma distonia com espasticidade. Tem como ter as duas junto, então? Tem como ter as duas juntas. Nossa, gente, vamos voltar no começo. O que é espasticidade e o que é distonia? Então, a espasticidade é aquele... como que a gente testa? Então, é um aumento desse arco reflexo. Então, ele depende da velocidade que a gente faz o movimento, né? Então, quanto mais a gente faz movimento em estruturas, geralmente nos braços, nas pernas, que a gente vê, mais a gente vai ter uma contração reflexa desse músculo, né? Isso. E vai limitar a amplitude do movimento. Que é um termo bem... É chato de explicar. Vamos colocar, a criança chega a ficar um pouco até mais dura, né, doutora? Sim, Rígido, assim, né? Fica rígido. Então, pode ter essa postura rígida ou pode, na execução do movimento, ter aquela estrutura mais rígida. Às vezes um pé equino, né, que às vezes é uma coisa que a gente vê, um aumento de reflexo. Outra coisa que é comum dos pacientes que a gente tem junto com a espasticidade, a gente tem alterações do primeiro neurônio, que a gente diz, né? Então, pode ter clonus, o reflexo aumentado. Então, tem pacientes que têm o clonus, que pode ser esgotável, inesgotável, mas fica tremendo. Clonus seria o quê, doutora? Porque tem muita gente lá que às vezes é leiga, não vai entender, Então, né? quando a gente tem um reflexo, então Sim. o reflexo é aquele estímulo que a gente faz, né, que todo mundo conhece lá, o martelinho. O martelinho, joelho, né? do joelho. Então, a gente tem graus dos reflexos, né? E a gente tem a graduação que, em teoria, é normal, né? Sim. E tem as graduações que são aumentadas. Então, a gente pode ter o reflexo diminuído ou aumentado. Então, quando a gente fala em clonus, a gente está falando de um reflexo que está aumentado. Em algumas regiões, a gente vê... Então, uma classificação, vamos dizer assim, é aquele que está na classificação mais alta. Então, quando a gente faz o movimento, ele perpetua, né? Ele fica como se fosse vibrando. Então, você testa o reflexo, ele continua sendo... Estimulado mesmo parando o estímulo, né? O martelinho. Geralmente a gente faz, às vezes, tentando fazer o arco do movimento no pé, enfim, no joelho, mesmo com leve estímulo mesmo. Até às vezes a gente faz a percussão ali do joelho ou a estimulação ali do calcâneo e já aparece. Em relação aos tratamentos, então, o espasmo ele pode ser bom ou pode ser ruim. Depende da quantidade de espasmo que o paciente tenha. Então, tem pacientes que eles têm, vamos dizer assim, uma limitação motora e a perna tá durinha ajuda ele a fazer o movimento. Então, é um espasmo, vamos dizer assim, bom. E a gente tem um espasmo que é tão intenso que aquela perna fica tão dura, vamos dizer, o braço, que ele impede do paciente fazer o movimento. Então, esticar o braço, mexer a perna. E esse espasmo que a gente precisa tratar, e hoje em dia se fala de um tratamento mais precoce, para quê? Para a gente não ter deformidade ortopédica, luxação de quadril, enfim, várias coisas. E por quê? Quando a gente tem a deformidade ortopédica, a lesão articular dessas estruturas, a gente vai ter dor, né? A longo prazo. A gente está falando que às vezes a gente tem que intervir, né? A gente fala, são acompanhamentos de muitos anos desses pacientes, né? E quanto mais cedo a gente intervir, a gente vai prevenir um adulto com menos dor, né? Exatamente. Então, são coisas que a gente precisa graduar e quanto mais precoce possível, né? Claro, dependendo da idade, do peso, né? Porque a gente, falando em tratamentos mais agressivos dentro da minha área, tanto risotomia dorsal seletiva ou a bomba do baclofeno, que é bem conhecida das mães da paralisia cerebral, enfim, da espasticidade, claro, não só
não é só para paralisia cerebral, a gente tem paciente com lesão medular, com traumatismo, sequela de traumatismo craniano, que também tem espasticidade. A espasticidade, ela não é uma doença só da paralisia cerebral. Ele é um sintoma, não uma doença. É um sintoma de qualquer doença que possa ter um agravo lá no sistema nervoso. Mas, o que eu estava falando? Agora me perdi. O Pedro, ele tem mielo, né? Então, os 2 pezinhos eram bem moles. Aí, ele teve a medula presa. E um pezinho ficou totalmente rígido. E aí, ele fez a cirurgia, né? Soltou. E agora tá voltando aos poucos, assim. Mas não, na minha cabeça era imediato, né? Ia corrigir a cirurgia e ia perder a espasticidade. Não. E ainda continua um pouco. Mas, para ele, está sendo bom. Porque o pé da mielo, ele é virado. E aí, nesse, como tá com a espasticidade, ele fica reto. Fica reto. Deu uma compensada. Deu uma compensada. Na mielo, a espasticidade, assim, geralmente não é uma coisa que a gente vê, né? Não é muito comum, Não né? é como o Otávio mesmo não tem. né? Porque não é o normal é o paciente ser molinho, né? Mole. E às vezes, no máximo, ter uma retração de algum tendão, né? Que a gente diz, né? Do movimento do pé, geralmente, né? Que às vezes, né, nas mielas baixas que a gente fala, né, às vezes não vai ter aquele movimentinho do pé, né? Então, nesses pacientes, às vezes a gente vê ali uma retração de tendão, enfim, coisa, mas a gente, quando tem um paciente com mielo que está espástico, não é para estar Não é para estar, espástico. né, doutora? Doutora, Principalmente quando atrapalha, né? o que hoje a tecnologia oferece para tratamento tanto de criança como adulto que tem aí a espasticidade, no caso? A espasticidade pura, então a gente tem alguns tratamentos. Depende muito da localização, né? E Eu já vi um creminho, doutora, que ele é pequenininho, ele custa uma fortuna que as mães geralmente passam ali na perninha da criança que é espástica. que é de cannabis? Eu não sei dizer, doutora, mas ela fala assim que ajuda, mas que não trata resolve, fundo, não assim. resolve. Então. E tem o Botox também, né? A toxina botulínica é um tratamento padrão, né? Que é aplicado. Geralmente a gente usa muito no AVC também, né? Na AVC, sequela do AVC, do lado do corpo que teve o déficit motor. Ele ajuda, Ajuda. mas nem todo mundo responde da mesma forma. O fenol também, né? Às vezes até o fisiatra mistura um pouquinho dos dois e faz, mas nem sempre tem paciente que vai responder sempre à toxina. Então, esse paciente tentou medicamento, e assim, o ideal é não tentar tanto tempo essas coisas, né? Porque, vamos dizer assim, se tentou e não está dando certo e está impedindo, por isso que a gente é meio casado com a ortopedia, com a fisiatria, porque eles às vezes estão fazendo um acompanhamento mais intenso e eles vão observar, olha, está perpetuando esse movimento anormal. Acho que é melhor a gente avaliar se precisa uma intervenção. Das maiores intervenções que a gente diz, a gente pode fazer, se for coisas pequenas, pontuais, até a radiofrequência, né? Ajuda, mas geralmente, pensando em membro inferior, né? A gente tem a risotomia dorsal seletiva, que é aquele procedimento que a gente faz lá no cone medular, ali entre o final da coluna torácica, ali início da coluna lombar. Claro, paciente com espasticidade pensando numa paralisia cerebral, e a gente consegue, lá na medula, que na verdade é onde estão as raízes, né, da cauda equina, a gente consegue diferenciar com a neurofisiologia o que é uma raiz ventral, que a gente diz que é motora, e o que é uma raiz dorsal, que em teoria é sensitiva, e se sabe que leva a resposta do espasmo lá para o cérebro. Então a gente atua nessas raízes. Então, dependendo de cada paciente, da onde é o maior espasmo, se é mais no pé, se é mais na coxa, se é mais no joelho, né? A gente precisa avaliar, né, de preferência em pacientes que consigam caminhar. Então, essa cirurgia, ela não que não possa fazer em não deambuladores, mas a gente sempre tenta... É uma cirurgia voltada para a melhora da marcha, né? Então, é um espasmo que... É um pé que fica mais tortinho, que nem você falou, ou é aquele joelho que não consegue fazer aquela amplitude de movimento e precisa diminuir o espasmo para
poder, né, conseguir fazer um movimento. Então, esse paciente é um paciente ideal, a gente tenta o mais precoce possível, né, 4 anos, 5, enfim, ou quando é diagnosticado. Não ajuda quando é mais velho? Ajuda. Mas quando a gente tem deformidade fixa ou retração tendínea fixa, é mais difícil a gente ter uma resposta maravilhosa, né? Nossa, doutor. Isso é complexo. Por isso que precisa se casar muito essa questão do ortopedista com o neurocirurgião, o neuropediatra. Tem que ser toda equipe mesmo, né, doutora? Que é o que a gente diz, né? A multidisciplinaridade. E claro que sempre é o físio que vai, vocês sabem, né? Vocês Sempre, confiam mais sim. no físio do que na gente. Não, nem sempre, doutora, nem sempre. Não, mas assim, o físio é quem tá junto, que é o que olhar, tá né? no Contato. dia a dia, né? Porque tem criança que faz terapia todo dia semanal, o físio tá ali acompanhando. Mas, doutora Giana, hoje no Brasil tem algum tipo de cirurgia para essa criança que tem essa espasticidade aí na perna? Já tem? Então, tem a risotomia, que nem eu falei, e em alguns casos, principalmente quando tem um componente mais distônico associado, então tem aquele movimento anormal, mas a gente tem espasticidade junto, pacientes com, às vezes, até pelo fato também de ter acometimento, às vezes, ou, por exemplo, tem espasticidade nas pernas, tem distonia no pescoço, que a gente tem um combo, às vezes, né? E tem deformidade, limitação do membro superior, então é um paciente que tetraesplástico, que a gente fala, às vezes, esse paciente a gente pensa mais no uso do baclofeno, que é um remédio que todo mundo conhece via oral, mas ele dentro lá do líquido espinhal, a gente usa uma dose muito mais baixa e muito mais localizada, né? Então, a gente vai atuar lá naquele mesmo... Naquelas mesmas raízes, enfim, naquele líquido espinhal, a gente vai conseguir, com o medicamento, diminuir o espasmo, a distonia, enfim. E esse medicamento no líquido espinhal, ele precisa ser, vamos dizer assim, armazenado em algum reservatório que leve esse remédio, como se fosse uma bomba de infusão. É isso que eu ia falar. Dessas do hospital, mas é interna. Então, o paciente tem como se fosse um geradorzinho interno dele, e a gente consegue fazer a programação e usar o baclofeno na quantidade que cada paciente precisa, né? Então, vai aumentando gradativamente. Esse catéterzinho, a gente pode jogar ele, né? Fazer uma punção lombar e jogar ele até lá em cima, né? Dentro, passando ele dentro da coluna, né? Até, dependendo do caso, a gente quer pegar braço também, ou a gente vai até a região torácica, ou o catéterzinho sobe até a região cervical, ou a gente também pode implantar ele como se fosse na localização mais ou menos da válvula, mas no mais ou menos terceiro ventrículo ali, para a gente atuar também nessa parte cervical, ou às vezes um paciente que tem uma cirurgia de escoliose, porque a escoliose ela está bem associada, às vezes, à espasticidade, paralisia cerebral, é um combo que a gente tem, né? Então, tem pacientes que a gente não consegue passar o catéterzinho por baixo. Então, a gente tem essa via também, que pode ser usada. No Brasil, se tem, né? Mas a gente tem mais recursos para quem tem convênio, infelizmente, né? Ou tem condições financeiras de arcar com procedimento e com a reabilitação, né? Junto. É porque ainda tem isso, né, doutora? Depois da cirurgia ainda tem um processo de reabilitação. A bomba, em teoria, claro, também precisa da reabilitação, mas a risotomia, ela não tem como fazer sem reabilitação, né? Então, ela é mais... a efetividade dela também está relacionada à fisioterapia intensiva. Então, quando vem paciente que está fazendo a físio, mas tá mudando, às vezes tá brigando com o convênio, precisa organizar casar com a tua físio ali, bonitinho, e aí ver se ela realmente faz essa físio intensiva junto, e aí programar a cirurgia, não tem problema. E essa cirurgia, ela não gera nenhuma lesão na coluna? E depende da técnica que você usa. Hoje em dia, a gente tem uma técnica que a gente, antigamente, há 20 anos atrás, enfim, uma técnica do professor Peacock, que foi criado lá na África do Sul, enfim, ele abria vários ossinhos, né, e ia pegando as raizezinhas onde elas saíam, né, e aí
botava esse ossinho de volta. Isso gerava uma deformidade associada. Hoje em dia, a técnica que a gente faz, ela é meio minimamente invasiva. Então, a gente abre só um segmento, consegue ver todas as raízes naquele segmento, porque é o cone, né? Então, é onde elas estão todas juntas, mas a gente precisa de uma tecnologia junto, porque é minimamente invasivo, mas a gente precisa ter certeza de quem que é quem ali. E esse quem que é quem, a gente tem anatomia, mas a gente precisa da neurofisiologia. Então, o neurologista que faz o acompanhamento intraoperatório, ele precisa, dependendo do estímulo, e a gente precisa saber também no exame qual que é onde tem mais espasmo, dependendo do grupo muscular, e entender qual é a porcentagem do corte daquela raiz dorsal que a gente tem que fazer em cada porçãozinha daquelas. Então, 14 porçãozinhas, geralmente, que a gente vai e analisa. A gente diz, é que nem um miojozinho, né? Um macarrãozinho que você vai lá e... Claro, falando de nervo, mas a grosso modo, para vocês entenderem, às vezes... depois, enfim, aqui tem esses vídeos a gente tem mais em aula, né? Não é uma coisa que é mais técnico, mas... É complexo isso, é uma microcirurgia, tem todo o tempo e precisa de um neurofisiologista, mas a ideia é não ter sequela. O que é mais comum? Às vezes, se cortar muito, vamos dizer assim, a gente pode ter, né, tem relato de ter um aumento de sensibilidade, como se fosse um choquinho, uma sensibilização ali daquela perninha, né? Mas, assim, no nosso serviço, a gente... tem muito pouco. Isso geralmente é uma questão mais dos primeiros dias, né? Então, essa sensibilização é mais frequente nos primeiros dias, meses, enfim, e depois melhora, né? Mas se a gente for pegar estudo americano, eles já são, vamos dizer assim, um pouco mais ponderados na quantidade de secção, enfim. Mas bem complexo, né? É complexo, é uma coisa que... Mas, assim, a gente tem estudo a longo prazo, e melhorando, assim, marcha, a gente sabe que pode melhorar a neuroplasticidade cerebral, então é uma cirurgia ablativa, vamos dizer assim, né, que corta alguma coisa, mas melhora a função, né, então a gente está falando de uma técnica que vem sendo aprimorada ao longo dos anos, né, então... Bem legal. Esse é um tratamento, então, para espasticidade. Um tratamento. Né? E a toxina botulínica, como que ela age ali na espasticidade? A toxina botulínica, ela age localmente, então, onde você vai injetar, então, você tem lá um cálculo por músculo que você vai fazer, e ela vamos dizer assim, a gente vai lá na junção neuromuscular, a toxina vai agir ali, impedindo aquele movimento do músculo, né? E isso dura um tempo, né? Então, ela não é assim, fiz uma vez... Acabou, né? Senão a gente nunca ia ter rugas, né, meninas? Mas... Fazia uma vez e ficava jovem. Jovem para sempre. Mas não, então a gente tem que repetir. Tem um prazo para repetir. Qual seria o prazo, doutora, mais ou menos? Depende de cada um, como geralmente se fala de 4 a 6 meses, né? Porque não pode fazer muito, né? Muito mais rápido que isso, porque já está bloqueado, né? Então, tem um limite, né? Para a gente fazer isso. Mas, em teoria, a toxina, a gente sempre fala que o melhor, independente do motivo pelo qual a gente fez, a gente tem paciente que faz para espasmo de bexiga, né, que tá no rol também. Hiperatividade. E que tem criança que dá certo e outras não, né, doutora? Exato. Do pessoal de mielo, às vezes faz, né? Faz bexiga. Então, são coisas... Toxina botulínica para espasticidade, que aí a gente usa o nome de distonia, mas distonia espástica, basicamente, assim... A grosso modo, para a operadora de saúde acaba sendo muito parecido, né? Mas são coisas que a gente trata com a toxina, né? E tem cobertura, até no SUS tem, né? Dependendo do serviço que a gente faz, né? Verdade. Na CD, né? Botox tem pelo SUS. Claro, aí depende do teu serviço do SUS ter a complexidade para ter aqui. Aí entra naquela questão, só Deus sabe como é que você vai chegar lá. Exato. Mas tem. Mas é mais comum na paralisia, né? Eu acho que pra mielo, assim, é mais difícil ter no SUS do que... Não, pra mielo no SUS, Botox,
Não não tem. conheço Não, também. não tem. Então, tem algumas doenças que a gente pode, então, tá lá no hall, Tá no hall, pessoal. algumas doenças que a gente usa. Quais são as mais comuns que tá no hall? Distonia cervical, né? Paciente que ficou hemiplégico, assim, por conta de qualquer doença. Então, uma hemiplegia pode ser de uma paralisia cerebral, pode ser de um AVC, pode ser de várias coisas, né? Então, existem vários CIDs, né, que são os códigos das doenças que podem entrar, né, no uso da toxina, e aí você tem que respeitar aquilo. Por exemplo, enxaqueca, que tem um nível de recomendação alta, não está no rol, né? Por exemplo, que está na dor crônica, que a gente usa, né, enxaqueca crônica, com recidiva, que tenha muitas crises, a gente pode usar a toxina botulínica para o tratamento, mas ela não tem cobertura obrigatória no plano de saúde, por exemplo. E tem evidência científica. Então, é aquela coisa absurdo. da saúde suplementar, nem tudo dá para pagar, né? Enfim, são essas as coisas, são coisas difíceis da gente implementar. Bom, até pouco tempo atrás, a gente não tinha trombólise para o AVC, né? Que é o tratamento, é como se você pensa num infarto do agudo do miocárdio, né? Você está infartando, você vai fazer um cateterismo. Isso para a mente das pessoas, nossa, eu estou infartando, tenho que fazer um cateterismo que vai salvar a minha vida. Mas no AVC, em teoria, é a mesma coisa. Só que para o AVC não andou da mesma forma que, né? A neuro não andou da mesma forma que foi para cardio, né? Nossa. Então, hoje em dia, a gente consegue, né? Dependendo do AVC, do centro de referência, isso também tem pelo SUS, claro, depende da complexidade do serviço que você está tratando. Mas você também consegue tirar lá o êmbolo, né? Salvar aquele vaso que está nutrindo o cérebro, também pode, mas tudo é um pouco burocrático no nosso país, infelizmente. A saúde é para quem tem acesso à informação e, às vezes, uma forma também, né? de financiar a sua saúde. Tem baclofeno, tem bomba de baclofeno pelo SUS? Então, alguns serviços têm licitação para comprar a bomba e fazer o procedimento pelo SUS, mas são muito poucos serviços que tem uma fila de espera, às vezes, absurda, né? E lá no Hospital das Clínicas a gente fazia, mas mesmo lá, às vezes, as licitações é um negócio meio complexo, né? Porque vem, às vezes, aí tem paciente de tudo que é lugar, e a gente sempre tem menos do que a demanda. A demanda vem. Fora aquele que está represado, que nem chegou, né? Coitado. Então, Eu falo, é tudo tão difícil, né, doutora? infelizmente é. Infelizmente é. A gente queria ter... O SUS, ele é muito, vamos dizer assim, às vezes ele é desigual nas coisas, né? Uma coisa que acontece muito aqui em São Paulo, e agora eu vou fazer diferente lá do Sul, que aqui todo mundo quer vir tratar em São Paulo, né? Todo mundo. Acho que é por isso que traz essa sobrecarga aí. Só que o financiamento do SUS, ele é diferente. Então, a gente tem verba do SUS que é estadual, verba do SUS que é federal e verba do SUS que é municipal. E, geralmente, o município ele fornece muita verba. E aí, às vezes, você está pagando, vamos dizer assim, a conta de uma pessoa que não é desse município também, né? Então, é muito complexo. Não, e tem muita coisa, doutora, que eu acho assim, tem exames que são simples e que o município não faz, nenhuma rede de hospital faz, aí tem que jogar pro estado. Eu vou dar um exemplo. Medicamento. Vídeo de glutograma. O município não faz, eles não atendem hospital nenhum, então o que eles acabam fazendo? Jogando pro estado. Mas aí eu penso, gente, é um vídeo de glutograma. Como que o município não faz? Tantos hospitais aí para poder colocar a máquina lá e fazer, não vai. Aí joga pro estado. Então acaba gerando aquela fila enorme para se fazer um vídeo de glutograma. Então tem alguns exames que são, vamos dizer assim, na complexidade do SUS muda muito, né? Então, às vezes para nós é meio ilógico, né? Tem serviço que... Não, quem já trabalhou em serviço público aqui sabe, né? Que às vezes o paciente fica internado para conseguir fazer uma ressonância, para conseguir operar, ou fazer uma angiografia para conseguir operar um aneurisma, né? Aqui em São Paulo, eu faz um tempo que eu não trabalho, né? Dentro do município, mas é complexo. Essa gestão é bem complexa. E
E o Estado, ainda que a gente está num Estado que é privilegiado, né? Porque aqui na nossa Constituição, isso eu aprendi quando eu vim para São Paulo, a gente tem dinheiro destinado, né, para os hospitais estaduais, né? Coisa que em alguns estados... Lá no Sul não tinha? Então, no Rio Grande do Sul, a gente sabe que é um estado que teve uma crise grande, né? Todo mundo fala muito bem do Sul, mas a gente tem algumas deficiências. Mas, por exemplo, onde eu fiz residência, ficaram muitos anos que o meu hospital não recebia a verba que deveria receber do Estado, né? Justamente por conta desses déficits fiscais que eles têm, né? Mas quando está escrito na Constituição do Estado, a pessoa não pode... Constituição, né, é uma coisa que ninguém brinca, a gente segue, né? Então, não tem como, às vezes, mudar. É claro que eu acredito que não estejam sendo gastos com outras coisas, né? Enfim, a gente acredita no Brasil, né? Sonho meu. Mas, às vezes, está pagando a Previdência, educação, enfim, aí não tem para tudo que a gente tem para oferecer para os pacientes. Infelizmente, é a nossa doce realidade, né? Bem, a gente queria fazer... Ou seja, entrega na mão de Deus e vai, né, doutora? Eu acho que não... E que encontre bons médicos, porque, doutora, eu vou falar um negócio pra você. É difícil... É difícil a gente encontrar. A gente encontra muitos médicos na rede do setor do SUS. Mas, às vezes, eu não sei o que acontece, se faltaria o estudo nele a mais, alguma coisa que você vê que você vai num atendimento, você sai de lá mais vazio do que você entrou. E sendo que muitas das vezes, quando a gente vai ao atendimento, a gente quer preencher as lacunas, né, da dúvida sobre o CID que a criança tem. É a mesma coisa sobre a medula ancorada. Meu filho tem. Aliás, ele já nasceu com aquilo. Então, assim, eu passei com diversos médicos e nenhum falou pra mim que ele tinha. Até que eu achei um bendito que falou: não, mãe, olha, na ressonância dele, ele tem uma medula ancorada, tá? E isso aqui pode prejudicar isso. Ele foi me dar um entender, depois de 3 anos, que o Otávio já tinha essa medula. Então, aí a gente entra na questão da mielo, né? Que infelizmente, também não é uma doença que se fala tanto, né? E nem todo mundo tem a formação. Sem cortar, doutora, a medula ancorada só dá em crianças com mielo ou dá em outros tipos de paciente também? Então, existem alguns disrafismos ocultos, que a gente chama, né? Então, mielo é quando tá, vamos dizer assim, tudo aberto, né? Tem desde da pele aberta, né? Então, é uma reconstituição, vamos dizer assim, um pouco mais profunda ali no nascimento, ou intraútero, hoje em dia, graças a Deus, temos essa possibilidade também. Mas existem aquelas que, vamos dizer assim, como se fosse uma menos, vamos dizer assim, elas não têm a mesma lesão no desenvolvimento, tem menos lesão. Então, a gente tem, às vezes tem a lipomielocele, que é uma outra doença, então como se fosse uma gordurinha ali, às vezes a gente tem tumor benigno tem associado. Umas que é por dentro também, que a mielo tá por dentro, né? Isso, que a gente chama, são os disrafismos ocultos, às vezes, né? Então, a gente tem algumas estruturas que a mielo não tem, então, onde tem mielo, o ossinho não forma, a pelezinha, né? Toda essa parte não formou, porque lá na embriologia, se a gente for ver, o sistema nervoso, a pele, elas estão juntinhas, né? Engraçado, mas... E não fechou, né? Mas a gente tem outros graus de malformações que estão nesse limbo, né? Então, existem outras... Mas aí a gente vai ver muito pelo sintoma e pela investigação, né? Então, paciente com perda de força, né? Mesmo espasmo, às vezes, uma hiperreflexia, alguma coisa que não tem uma doença por trás, a gente vai ter que investigar e ver, né? A mielo, porque a medula ancorada, que esse termo, ele, vamos dizer assim, é um pouco complexo. Às vezes, o que a gente vê na ressonância é uma cicatriz de uma cirurgia de mielomeningocele, né? Então, eu sempre falo, olha, existe a anatomia de quem não tem mielomeningocele, existe a anatomia de quem tem mielomeningocele. Então, é diferente. Esse olhar, tanto do radiologista como do neurologista, ele tem que ser treinado para ver isso. Às vezes, sei lá, você está lá no pronto-socorro, você vai olhar uma toma, nossa, mas isso aqui tem uma hidrocefalia absurda, aí você vê assim, mas um paciente que tem mielo, ou tem lá um Chiari, enfim,
não é que às vezes num paciente que não tem, você vai dizer, nossa, isso é uma doença, precisa tratar, e às vezes você vai ver, a criança Uma tá vez normal. eu escutei de um médico, ele falou assim, mãe, fica tranquila. O exame não vai dizer o que o seu filho vai fazer ou não. Exato. E eu já saí fugida de hospital. Já assinei a alta e já saí fugida, porque já quiseram várias vezes operar a cabeça do meu filho. Eu falei, não. Porque a gente tem essa orientação. É complexa mesmo, né? A gente tem essa orientação. E às vezes a gente entra, né, com o filho no. Nossa, Ju, no você tá me pé. surpreendendo. Você minha nem, filha. nem tem jeito que faz essas coisas, você evadindo do hospital. Evadindo do hospital. Eu assinei um documento, né? Tem eu avisei documento que eu de ia evasão. sair. Eu avisei. A Não, gente eu não assina. concordo com esse tratamento. Eu já tenho uma equipe. E eu vou procurar o meu médico, porque ele nunca me falou isso. Não é aqui que eu vou fazer. Abrir a cabeça do meu filho e fazer qualquer procedimento. Então, isso é... Então, é que o que acontece? Às vezes... É complexo, né, doutor? Não, por exemplo, toda dor de cabeça é hidrocefalia? Não. Não, exato. Às vezes a criança tá com IVAS ali, tá resfriado. Não é, ou sei lá... Já aconteceu, na época que eu atendia no ambulatório da CD, às vezes a menina tem uma enxaqueca. Não é porque a válvula não está funcionando, né? Mas, assim, a hidrocefalia precisa ser acompanhada, e eu falo sempre isso, acho que é o acompanhamento que faz a modificação, né? Vocês têm os médicos de vocês e tudo, mas a gente precisa ter orientação. Eu tenho mielomeningocele, eu preciso de um acompanhamento direcionado para quem tem mielomeningocele. A gente, aqui em São Paulo, a gente tem vários especialistas. Graças a Deus. Graças a Deus. Na É por isso que a gente ortopedia, falou, né? Que hoje a convidada era a nossa amiga da Mielo. Mas é diferente, né? Então, a questão da válvula, né? Que é, vou usar a válvula, vou operar a medula ancorada. A gente não sabe quem vai usar a válvula, a gente vai operar os sintomas, né? É, porque o Otávio tem, a medula ancorada tá lá, porém o médico falou que não é cirúrgico. Então, é Eu uma fiquei, ué. cicatriz. Porque, assim, às vezes você vai ver e a imagem ela é bem diferente, não tem uma imagem uma igual à outra, né? Sim. Mas a gente vai ver o sintoma que o paciente está apresentando. Ele tá brincando, tá caminhando, tá fazendo tudo igual, alterou alguma coisa do desenvolvimento né, que a gente suspeite que a medula está tendo, a medula ancorada está prejudicando. Não está tendo. Então, a gente vai acompanhar. Mas que nem ela, o pé mudou. Às vezes mudou a função urinária, né? Na época o Pedro teve infecção de repetição, ele teve o pé. Eu fiquei 1 ano estudando. Foi 1 ano até a gente chegar. Às vezes tem até escoliose, às vezes associada, muda, né? Escoliose teve também. Dor. Aí ele não sabia falar muito bem ainda, mas ele parou de brincar, assim, sabe? Começou, tava super andando no andador, né? Na época, tava indo, levava ele no mercado com o andador, no parquinho, ia pra escolinha com o andador. De repente, ele quis só engatinhar e parar de usar o andador. Aí eu entendi que era o jeito dele de falar que não tava sendo legal pra ele, que A poderia medula estar já dando um causando sinal que precisava... um incômodo. Por isso que é importante a gente acompanhar, né? Então, é claro, aqui a gente fala, aqui a gente tem gente que só cuida mielo. Então, aquele olhar do fisiatra, às vezes o reflexo está aumentado, o ortopedista está vendo. Então, é importante o acompanhamento. Muitas vezes, no SUS mesmo, a gente vê um paciente lá na CD que não passava com o neurologista, o neurocirurgião há 1000 anos. Né? Nossa, que Que absurdo. operou, né? Operou quando nasceu. Às vezes quando a pessoa descobre, ou botou a válvula. Então, vamos dizer assim, o mais comum que a gente vê, né, no SUS a criança operou, ela fez aquele acompanhamento da válvula por um tempo naquele serviço e depois seguiu a vida e, enfim, aí Mas, parou. doutora, tem médico que dá alta. A doutora acredita? Tem médico do SUS que a criança coloca a válvula e o médico acompanha lá, faz 2 atendimentos de 6 meses, viu que tá legal? Alta pra criança, como pode Então, isso? válvula é um negócio complexo de você dar alta. Por quê? Pode nunca incomodar na vida, mas pode... E assim, pelo que eu conheço, vou dar um caso de um amigo do Otávio. Toda vez que dá problema na válvula dele, doutora, inclusive a última vez, ele chegou a ter 12 paradas. Ele tá vivo. Meu Deus. O Luca tá vivo. E ele ficou com uma sequela, ficou com a pressão alta. Foi a sequela que ele teve dessas 12 paradas. Não, graças a Deus, né? Mas você vê, todo esse problema que ele teve foi por causa
toda vez o entupimento da válvula. Então, válvula é um negócio assim complexo, claro, a gente está falando de hidrocefalia aí, né, às vezes obstrutiva, enfim, né, então aquele acúmulo, né, e sempre, quando a gente vê, às vezes, a medula ancorada também, a gente também pensa na válvula, o que está funcionando, o que não está, então é engraçado, mas esse sistema ele tem que ser todo visto junto, né. Doutora, a medula ancorada, ela evita que a coluna vá? Como é que funciona isso? Então, o que acontece? Tem que pensar como se fosse uma fibrose, uma cicatriz. Sim. Que você tem uma cicatriz, tem uma fibrose. Então, você operou, então a gente reconstitui, né? Tava aberto, fecha, faz todas as camadinhas artificiais, né? Que a cirurgia basicamente é isso. E existe, nessa cicatrização, essa medula, ela pode ficar presa naquelas estruturas que estão ali, que fizeram um fechamento. E tem criança, ou adulto, enfim, que tem, como a gente diz, né? Tem gente que tem queloide, tem gente que não tem uma cicatrização melhor ou pior, mas o processo inflamatório a gente não sabe prever. Não vai saber. Como que vai ser de cada um, né? A gente sabe que geralmente 30% pode precisar de cirurgia. Né? Então, não é a grande maioria dos pacientes, mas não dá para a gente operar, né? Uma criança nasceu com isso e não avisar, olha. Então, mesmo assim, às vezes você está num serviço público, você acaba, né? Você fala, às vezes o médico teve que dar alta porque, enfim, precisa atender um que está morrendo, né? É isso mesmo. Vamos dizer assim, é injusto, claro que é injusto, mas às vezes é o jeitinho brasileiro de todo mundo ser mais ou menos bem atendido. Mas a gente tem que orientar. Então, mesmo assim, ó, eu não vou mais ter o segmento comigo. Ó. Se tiver sintomas, se tiver dor de cabeça, se tiver sonolência, principalmente quem tem válvula, às vezes é uma dor de cabeça que vai meio que melhora quando deita, uma dorzinha meio enjoada, porque assim, não é que a válvula às vezes não está funcionando, ela está mal funcionante, né? Por quê? Porque às vezes, vamos dizer assim, aquela criança, ela, vamos dizer assim, ela aprendeu a viver com uma pressão dentro da cabeça. E, por algum motivo, ou aquilo não está sendo a mesma pressão, ou ela mudou, ela precisa de uma outra pressão para viver, né? Antigamente, a gente tinha válvulas que a gente dizia que eram de pressão fixa, né? Então, olhava, enfim, baixa pressão, alta pressão, média pressão, enfim. Hoje em dia, a gente tem as válvulas que a gente consegue fazer a programação sem trocar ela, né? Então, é verdade. Hoje em dia, quando se opta, né, de preferência, tem vários modelos. Quando troca a válvula, retira aquele que a criança já tem? Nem sempre retira. Porque, às vezes, está tão fibrosa, está tão agarrada ali, que a gente vai causar uma lesão de tirar. Então, nem sempre tira. Quando que a gente tira, às vezes, uma prótese? Quando é um foco de infecção, né? Então, o paciente lá está com ventriculite, enfim, está lá com uma infecção né, mais grave que meningite, que é aquela infecção lá no cérebro, no líquido cerebral, né? Precisa tirar porque lá o infectologista disse que aquela válvula, aquela prótese é a fonte da infecção, né? Aí precisa tirar. Mas assim, é mau funcionamento, não tem sinal de infecção. Às vezes é uma válvula, é muito comum às vezes, né? Pôs no SUS quando nasceu, ou pôs há 1000 anos atrás, que era a tecnologia que tinha na época. Hoje em dia é que nem carro, né? A gente tem um modelo melhor, enfim. Tem várias marcas. No Brasil, a única que a gente não tem, assim, grande acesso é aquela válvula que tem antibiótico, junto que nos Estados Unidos é mais comum ter. Mas a gente tem de várias graduações, que faz várias graduações, umas que fazem mais, outras que fazem menos. Nossa, que legal. Geralmente, isso é uma coisa também que elas são compatíveis com ressonância, né? Então, às vezes, o paciente não consegue fazer porque não está escrito, né? Mas essas válvulas, elas são ou de silicone, ou tem algum metalzinho que é compatível. É um metal, vamos dizer assim, médico, né? Para isso. Mas o que a gente tem que cuidar? Toda vez que a gente faz uma válvula, a gente ganha uma carteirinha. Eu ando com ela. Isso que eu ia falar pra doutora. Isso mesmo. Porque o Otávio, quando vai fazer ressonância, ele espera. Ele cadê? Mostra pra mim. Eu tenho a descrição do neuro dele, mais essa... isso é uma dor de cabeça. Essa carteirinha.
Justamente porque às vezes está lá escrito que pode, né? Tem lá o símbolo, né? Isso. Da ressonância magnética, e aí, mas não está escrito que pode, né? Brasil, né? Tem O alguns- doutor fez, o laudinho. Aí você tem que escrever o óbvio, enfim. Por que acontece? Algumas marcas, o fabricante diz que até 1,5 Tesla ou até 3 Tesla, enfim, pode fazer sem que não vai alterar o ajuste. Não é que vai danificar a máquina. Às vezes, o paciente pode desajustar. Então, alguns fabricantes dizem que depende da marca, enfim, que não desajusta ali, vai ficar a pressão certinha. Outros recomendam fazer o ajuste. É. Às vezes é como qualquer dispositivo médico, né? Vai fazer um exame geralmente eletivo. Você comunica, chama, geralmente, até o pai e a mãe, quando já é mais experiente, já tem até o contato da empresa, ou pega com o médico mesmo, o médico avisa e aí marca, vai fazer exame que horas? Tal hora, em tal hospital, vem o técnico, só dá uma checada. Não, continua na mesma pressão, tá tudo bem. É isso mesmo. Mas, às vezes precisa escrever o óbvio no Brasil. Tem que Eu ter. brigo com essa cartinha também. Tem que ter. Não, inclusive eu levei só a documentação da válvula. Eles, não, eu quero que o neuro dele, que acompanha, faça aí a descrição tudo certinho. Às vezes você tem que falar o óbvio. Então, a outra coisa, o que pode fazer ressonância, o que não pode, né? Que as pessoas, parafuso. Sim, você pode fazer ressonância com parafuso. O que não dá, assim, olha, é tiro. Tiro é um negócio que não dá para fazer, porque o projétil, né, enfim, aquele metal, ele pode ser, o campo magnético, ele pode puxar, né, ele pode deslocar. Então, isso é uma contraindicação meio que absoluta, né, para fazer ressonância. Marca-passo pode fazer? Pode, Depende né? do marca-passo. Depende ainda? Hoje em dia, a gente tem marca-passos tanto cardiológicos como neurológicos que são compatíveis com ressonância. Tem uns que vai dizer assim, eu posso fazer da cabeça, mas não posso fazer de tal pedaço. Enfim. Outros vai poder fazer de tudo. Nossa, quanta coisa. E a gente tem também hoje, esses dispositivos eletrônicos, eles têm um modo ressonância. Mas, claro, vamos dizer assim, os marca-passos neurológicos, eles... Enfim, você usa para dor, para distúrbio de movimento, geralmente. Então, se para o ali, não tem um problema, né? A gente pode mesmo desligar ou botar no modo ressonância e depois ligar. O problema é o cardiológico, que às vezes a gente não pode deixar desligar. Nossa, não pode desligar. Então, aí geralmente, paciente com marca-passo cardiológico, tem sempre a equipe do marca-passo, que os cards são bem organizados, não dá para dizer que eles são. E aí vai definir se pode ou não pode, mas geralmente o paciente já até sabe, eu não posso fazer, eu posso fazer, eu tenho a carteirinha, e aí chama o técnico. A bomba de baclofeno pode fazer, mas quando faz a ressonância, ela meio que é um negócio que está sempre funcionando, né? Pensa como se fosse um reloginho. Ela para, depois ela volta. O fabricante, até uma recomendação nova deles, eles atualmente, porque teve lá, acho que poucos casos no mundo que ela meio que parou de funcionar por conta da ressonância. Então, hoje eles recomendam que sempre quando o paciente faça, o técnico acompanhe só para ver se ela voltou. Tá certo. Só para, vamos dizer assim, é coisa de fabricante, enfim, mas é compatível também, dá para fazer sem problema nenhum. Outra coisa que as pessoas esquecem às vezes, operar, né? Vou fazer, sei lá, apendicite. Eu tenho válvula, não tem problema nenhum, mas, por exemplo, eu tenho um marca-passo. Eu preciso avisar que eu tenho um marca-passo, que eu tenho uma bomba. Por quê? Porque a gente tem vamos dizer assim, um metal no corpo, né? E os monopolares, o bisturi elétrico, ele conduz, né, a corrente. Então, a gente precisa ter um aterramento no local certo. Isso. Então, também é uma coisa que você precisa avisar. Isso a gente precisa falar porque Dá a mãe choque, não vai, né, doutora? Não vai saber. não vai adivinhar, né? Aconteceu comigo no parto, a aliança, como eu enchei, a aliança não quis sair. Aí, não, choque. Aí, tipo, antes deles fazerem a cesárea, eles... Não, ela tá com a aliança, não, mas vai usar o bisturi elétrico, não pode. Eles quase arrancaram meu dedo. Mas tirou. Não tirou. Tiveram que usar o manual mesmo, doutor. Jesus. Tiveram que usar o manual mesmo. Então, a gente tem as placas, né, que a gente usa. É porque, assim, dependendo da cirurgia, a gente não usa o monopolar, que é o bisturi elétrico. A gente usa o bipolar, que é uma outra corrente, né?
É que na neuro a gente usa mais... É técnico, né? Mais uma coisa, claro, para operar barriga, para operar outras coisas, cada um usa o seu material. Mas tem cirurgias que a gente acaba usando só o bipolar, aí não tem tanto problema. Vai ter toda essa confusão, faz só com o bipolar. Mas nem toda cirurgia pode fazer assim, né? Mas o ideal é sempre avisar o médico que vai operar, que aí ele vai dar um jeito de chamar alguma equipe, ou enfim. Porque todo dispositivo a gente tem um fabricante ou um distribuidor que é responsável, né? Então... E a gente entrou nesse assunto pela medula, né? Foi indo. E foi indo, mas vamos continuar ainda. Que eu acho importante falar, porque às vezes a gente não fala, né? Não, é que nem clipe de aneurisma. E eu aprendi muito aí com as coisas que a doutora falou. Já tá no meu bloco de nota mental. Que realmente ninguém fala, né? Não fala. Mas enfim, da medula, o que seria uma compressão? Compressão medular. Isso. Independente da doença? Isso. Então, existem, enfim, várias doenças que podem dar compressão medular. Então, eu sofri um traumatismo, né? Uma lesão na coluna, pode dar uma compressão medular, né? Eu posso ter uma hérnia de disco que pode estar numa região que tem medula e causar uma compressão medular. Eu posso ter um tumor que pode causar uma compressão medular. Então, é uma lesão, né, que ela pode ser crônica, ela pode ser aguda e pode ou não ser, ela pode às vezes ser inclusive um pouco silenciosa. Então, na doença degenerativa no idoso, por exemplo, a gente pode ter uma mielopatia cervical. Nossa. E o paciente não ter sintomas ainda. Então, lá tá a medula, vamos dizer assim, marcadinha ali como se tivesse apertada, sofrendo. Geralmente vamos dizer, o bico do papagaio, com a hérnia de disco, com enfim, artrose. E ali tá ali o paciente com uma, vamos dizer assim, uma lesão e às vezes ele nem tem sintoma daquilo. E às vezes acha, né? Ou tem um sintoma que às vezes, tá com um problema na perna, a gente vai olhar o exame neurológico, mas eu acho que é lá de cima, né? Então, é multifatorial. Sempre é cirúrgico, depende do caso. A grande maioria das compressões a gente precisa tratar porque, vamos dizer assim, por exemplo, no idoso, a gente sabe que se a gente está lá, a história natural da doença, e não fazer nada, a gente sabe que a chance desse paciente ficar com sequela permanente a longo prazo é muito grande. Então, é a intervenção mais precoce. O paciente tem uma lesão aguda, sofreu um acidente de carro ou de moto, tem uma compressão medular que está impedindo o movimento. Isso é uma emergência neurológica. Ou, às vezes, uma infecção, né? Também... Nossa, quanta coisa. Tem várias causas, né? Mas dá sintoma. Então, eu vou até contar uma outra história. Uma história de mãe, né? não de mãe de paciente. Então, eu até tive uma paciente que foi uma coisa bem diferente. Um menininho de mielo, foi operado intraútero, no centro de referência aqui, muito bem operado. E do nada, essa criança... E ele era, acho que era uma mielo bem baixa, Nossa. e ele nem bexiga neurogênica ele tinha, sim. A criança não tinha, assim, que é muito raro uma mielo não ter nenhum sintoma. Toma. Exato. Bom, você sabe... Ele assim, só tem só o CID mesmo, porque... Ele tem só o CID. Então, assim, abençoado por Deus. Então, é uma Exato. mãe que, tipo, ela nem tem as preocupações. Assim, meu filho não tem nada. Teve uma cirurgia intraútero, tá super bem. Enfim. E começou essa criança a ter uma dor absurda na coluna. Uma dor. E um menininho, novinho, tinha 1 ano e pouco, assim, bebezinho, parou de brincar, né? Caminhava, ficou quietinho, prostrado, chorando, gritando de dor. Aí, o que foi fazer? Vamos ver se não é hidrocefalia, né? Aí, não é, você tá ali dilatadinho, mas, enfim, miela, aquela coisa. E aí, a mãe desesperada ligou, né, pra quem... Foi até uma médica da medicina fetal, né, que tinha operado, que os ginecologistas fazem essa cirurgia também, né, intraútero, né, a gente sabe que tem grandes centros aqui em São Paulo que fazem. E aí, bom, achei estranho, me ligou, enfim, vamos ver, né, eu pensei, vai vir um dia ali, né, vem de Teresina, vai demorar para aparecer, né. No outro dia, tava batendo no consultório, não. Eu que eu tinha liberado o encaixe, aquela coisa, enfim. E o menininho tava sem perda de força nas perninhas, né? E aí aquela coisa, ninguém ouve a mãe, não sei o quê, né? Dizer que a mãe é louca, né? Sempre. Tá caçando doença, mãe. Tá caçando doença, mas é uma criança
é uma criança literalmente atípica de sintomas, né? Porque criança que sem nenhum déficit, de uma doença que acaba tendo alguma déficit motor, né? E perdeu força, chorando, urrava de dor. E ele teve vamos dizer assim, uma coisa muito rara, que ele teve como se fosse uma infecção dentro daquela medulinha, então inflamando aquela medulinha, que, enfim, um acaso do destino, uma coisa muito rara, de causa bacteriana, provavelmente algum germezinho de pele que entrou pela cicatriz, que já era uma cicatriz bem cicatrizada, mas enfim, ninguém sabe por onde veio aquela infecção, porque a gente às vezes é corrente sanguínea, enfim, daqui um pouco teve uma infecção, outra qualquer, e ele fez uma inflamação na medula, e por isso que ele teve o déficit. Aí foi tratado com antibiótico, graças a Deus não precisou de fazer cirurgia, né? E melhorou o déficit, né? Graças a Deus. Mas você vê, foi um olhar diferente. É o exame neurológico, não adianta. Eu olho a cabeça, pô, mas ele não conseguia ficar sentado porque ele tinha dor, ele ficava assim, prostradinho, deitado. Mas é difícil examinar bebê, mas assim, geralmente quem vê é a mãe, né? A mãe que vai direcionar. Tem que ouvir, né, doutora? A mãe não dá. pouco, né? E sorte que essa mãe pegou, se descambou lá de Teresina e veio para São Paulo. Imagina, claro, aquela confusão, imagina, você deixa um filho lá, outro cá, vem, mas assim, foi necessário. E assim, criança tá caminhando, voltou, né, graças a Deus, né, e criança é aquele negócio, né, já tá recuperada e resolveu. Então, como é o momento do diagnóstico, né, não dá pra achar que é normal uma criança que andava parar de andar abruptamente com dor. E outra tá reclamando, porque uma criança nunca reclama à toa, né? Sempre Sim. tem alguma coisa em si. Mas, doutora, um assunto aí que eu acredito que seja um pouco polêmico, porque tem médico que gosta, tem médico que critica, né? Sobre o uso do canabidiol. Então, como que é esse uso do canabidiol dentro da neurocirurgia funcional? Então, eu sou prescritora, fugi um pouco, né, do tradicional. Eu acho que a nossa área, ela é... Eu acho maravilhoso, doutora. Sou totalmente a favor. Então, a cannabis, ela é, vamos dizer assim, é um tabu, né? Mas, assim, às vezes eu vejo também que tem a parte do tabu, mas a gente vê que negar que foi um medicamento milenar, é não conhecer a história, né, do mundo, né? Porque, enfim. Mas existe, claro, as propriedades que são medicinais, as propriedades que são recreativas, né? A gente vive num país que a gente tem um conflito entre essas duas coisas. Existe a pessoa que quer usar recreativo, que vai ter, sabe lá o que tá usando, né? Porque a gente não sabe o que tem, enfim. E aí a gente sabe que altos, né? Às vezes tem lá muito THC no momento errado, a gente sabe que pode piorar alguns sintomas, uma pessoa que não precisa, né? Isso a gente falando de coisas inaladas, né? Então, no Brasil, então, hoje é uma briga ainda no CFM, ainda não se sabe ao certo. Foi tão polêmico que eles proibiram as coisas no ano passado, que todo médico, todo mãe, pai, enfim, foi uma enxurrada de artigos, eles revisaram, então eles queriam liberar só para epilepsia, algumas formas graves. E assim, esqueceram da oncologia, esqueceram da dor, todos esses pacientes que a gente trata, e estão muito bem, obrigada. Então, assim, eu sou prescritora há alguns anos, acho que uns 4 anos, não faz muito tempo, assim. E foi, assim, uma busca do paciente, assim, pô, doutora, mas e aí, eu não posso usar? E aí, mas como é que eu prescrevo isso? Né? Como é que eu vou prescrever? Isso porque mesmo. Ela é, vamos dizer assim, é diferente, saber o produto, a origem. Então, a gente tem, assim, hoje em dia, então, isso muda, né? Na época que eu era residente, eu falava, nossa, o pessoal de Porto Alegre tá dando cannabis para epilepsia, né? O pessoal doido, esses neurologistas. E, assim, 10, 15 anos atrás era uma coisa assim, ai, nossa senhora, esse cannabis? Povo, cannabis? Como epilepsia? Assim? E hoje em dia é um negócio assim, cannabis para epilepsia é normal, né? Mas assim, eu acho que qual que é o problema? É você saber quando usar, né? Na neurocirurgia funcional, quais são as nossas indicações? Sim. A dor neuropática, ela é uma indicação.
Em que doença? Geralmente é com paciente que é refratário às outras terapias, a gente pode associar, principalmente quando você quer fugir um pouco do opioide, da morfina. Isso mesmo. Então, a gente sabe, assim, por experiência, que a gente consegue reduzir dose de opioide usando cannabis. A epilepsia, em alguns casos refratários a gente acaba usando, mas também tem que lembrar que tem caso que é cirúrgico. Exatamente. Então, você pode usar na epilepsia quando ela é bem indicada, pode, mas existem casos que são cirúrgicos. Então, será que não é melhor operar do que usar? Então, já me aconteceu de paciente com tremor essencial que, quando é refratário, é implante de eletrodo profundo, é marca-passo cerebral a indicação, que veio em busca de cannabis. E eu tenho que falar, olha, a recomendação, segundo a literatura, não é usar cannabis no caso do senhor. É fazer cirurgia. Então, assim, vamos dizer assim, eu ando nos dois mundos, né? Mas a gente precisa ver muita indicação, né? Na psiquiatria, a gente sabe que no autismo é impossível a gente negar, né, a melhora que as crianças têm, né? Tem mesmo. Quando bem indicado. Mas a gente realmente não sabe ao longo, a gente tem, o problema é assim, que os estudos eles são um pouco misturados, né, e mistura muito estudo de coisa inalada com óleo, que é completamente diferente a absorção e o teor de THC, que tem o THC, tetraído canabidinol, Isso. e a gente tem o canabidiol, que é o CBD, né, então, que a gente diz, o THC é ruim, o CBD é bom, não. Os dois são bons, depende da dose de cada um. Geralmente eles falam que o cannabis importado é 99% de pureza, já o nacional já tem uma mistura aí. Então, aí a gente está falando de qualidades. Qualidade. Então, assim, se você for pegar uma ONG, a ONG não tem o mesmo recurso para ver pureza. Se a terra tá boa, se o grão é selecionado, se não sei o que, a gente vai estar falando Canadá, Estados Unidos, Europa. Eles, engraçado, tem uns representantes que falam assim, se chega lá o Ministério da Agricultura, lá, e vê uma vírgula errada, eles mandam botar fogo em tudo. Tô nem aí, ganha multa e acabou. E lá é assim. O Brasil é o Brasil, né? Sabemos. Então, assim, a gente tem alguns óleos que são bons, às vezes, o que é? O paciente, às vezes, não tem condição de pagar um óleo importado que hoje em dia, às vezes, eu acabo prescrevendo mais o importado do que o da farmácia, porque o imposto torna o remédio da farmácia muito caro. E aí, se você for olhar, às vezes é mais vantajoso pegar um importado. A grande maioria das vezes é mais vantajoso. Então, o imposto que a gente tem, graças a Deus, ainda não estão tarifando, fala baixo aqui, né? Porque senão daqui a pouco tem... Vamos cortar essa parte. Vamos cortar essa parte. Mas ainda está mais acessível pelo valor, assim. Mas a gente tem alguns produtos, então a Anvisa ela tem algumas diferenças. Tem o produto, que ele não necessariamente tem estudos a longo prazo. Então, tem produtos, né? Que são alguns extratos de cannabis que a gente vê hoje, alguns no SUS, enfim, também. E a gente tem os medicamentos. Dos medicamentos, a gente só tem um extrato, que é um spray oral, né, que é o Mevatil, Sativex, antigo, enfim, que ele é usado, a indicação dele é o quê? É espasticidade na esclerose múltipla. Então, ele só tem essa indicação de bula, custa caro, como todos os remédios para esclerose múltipla, né? Nossa. Então, esse é o único medicamento. Por quê? Ele tem estudo qualificado, duplo cego, enfim, a longo prazo. Então, a Anvisa só dá esse grau de medicamento para quem tem estudo a longo prazo, e isso quem tem em grandes indústrias, enfim. E aí a gente tem esse limbo. ONG... você já prescreveu remédio de ONG? Já prescrevi. Mas E deu certo, doutora, para o paciente? Então, eu vejo assim... Depende o óleo, depende a ONG. Dizer que às vezes é a mesma coisa é complexo, porque às vezes não saber a concentração é difícil a gente titular. Então, às vezes o barato sai caro. Quando eu comecei a prescrever, como eu acabei fazendo o curso, tinha um viés de ONG, tem cursos que são mais livres, né, de prescrição de cannabis, tem cursos que são mais de alguma empresa, tem cursos que são mais das ONGs.
E a gente tem que, vamos dizer assim, filtrar toda a informação, né? Para a gente ter a evidência, né? Não ter o viés da prescrição. Eu acabava fazendo assim, olha, tem a ONG, tem essa ONG X e tem esse fornecedor importado. Eu acho que eu calculava, me dava o trabalho, calculava a dose de um, calculava a dose de outro, que é diferente. E eu mandava o paciente escolher. Engraçado que a grande maioria dos pacientes fala, doutora, mas o frete da ONG é o mesmo valor, porque não sei o quê. Eu comprei o importado, dava no mesmo. E aí eu pensei assim, nossa, mas... Porque a ONG geralmente tem associação. É isso. Então, que eles dizem que é para destinar para filantropia, que a gente não... Enfim, no Brasil a gente acaba... Claro, tem ONG que a pessoa, a mãe conhece, super correta, que a vizinha, não sei quem, participa e tal, uma ONG pequena. Tá funcionando? Tudo bem, não tem problema. Mas eu assim, geralmente, eu uso o importado, né? E daí depende da doença. Por que também? Nas ONGs, a gente tem poucas apresentações, né? O importado, a gente tem muitas apresentações. Então, a gente tem lá aquele que é mais canabidiol, com 0,3% do THC. A gente tem aquele que tem um THC extra, mas ainda com a concentração americana. A gente tem aquele que não tem THC, que a gente usa mais nas crianças. Olha quanta informação. A gente tem com canabigerol, tem outras misturinhas que a gente usa agora. Então, o importado, eles conseguem equilibrar. E outra coisa, nem sempre o que está escrito no rótulo é o que realmente tem naquele produto. Então, o certo é você se certificar de uma marca que tem aquilo, que te prove que aquele lote tem aquilo que está no rótulo. Porque às vezes você compra, não, é 30 mil miligramas de canabidiol. Não, tá, mas está provado? Então, sempre quando vem um distribuidor novo, não, que eles vêm salvando, como diz lá, salvando a lavoura, né? Então, prometendo mundos e fundos. Tá, mas você tem comprovação? Tem registro? A gente tem alguns registros do Ministério da Agricultura americano, enfim. Tem lá a parte farmacológica, tudo certinho. Então, não tem como saber. Tem como saber. Essa descrição do que tem ali. Inclusive, a doutora Bruna, ela faz a prescrição do cannabis e a mãe foi até uma ONG aí, né, para poder comprar por causa do valor. Sim. E ela notou, doutora, que o filho dela tava alucinando com Provavelmente tinha mais THC. Né? Então, aí na hora que a doutora Bruna achou estranho, mandou para um laboratório para ser examinada daquela. Eles estavam fazendo o cannabis, estava tirando a parte do cannabis que traz alucinação para criança. Então, mas aí eu acho que é muito da planta. Pelo menos aqui eu não entendo muito dessa parte da agricultura do cannabis, mas hoje em dia dizem que o nosso solo ele é muito bom para o THC, dependendo da região. Uhum. Então, depende muito de onde você está cultivando essa plantinha, entendeu? E o THC é o que dá alucinação. O THC pode predispor a alucinação, mas depende muito do paciente. Ah, entendi. Então, por exemplo, você não pode usar... Você tem que usar menos. Em criança, eu não uso THC. Eu não... Tirando quando tem distonia, espasticidade grave, que aí, assim... vai ser benéfico, né? Vai ser benéfico. Mas eu... Assim, é transtorno mais de humor, às vezes... A parte mais psiquiátrica, assim, não tem comprovação a longo prazo e a gente tem alguns estudos falando mal do THC para criança. Então... Não é a mesma coisa, a gente está comparando estudo inalado, mas eu, assim, prefiro deixar, assim, outros fitocannabinoides, se for mistura outras coisas, ou deixa aquele broad que não tem o THC, mas tem os outros, né, para ter aquele efeito entorragem que eles dizem, que são todos aqueles fitocannabinoides se ajudando para ter lá, chegar no cérebro e fazer a resposta, né, mas eu acabo cuidando um pouco de criança. É diferente da dor. Na dor, a gente precisa um pouquinho de THC. É diferente da epilepsia, às vezes do autismo, que você nem sempre precisa daquele THC. Às vezes as ONGs, elas têm, vamos dizer assim, eles te induzem a usar mais THC. Então, as ONGs mais tradicionais, então eles têm lá eles não têm tantas concentrações diferentes do canabidiol full spectrum. Então, eles têm lá um canabidiol com 0,3, em teoria, aí tem um meio a meio e tem um mais THC. Então, o importado, a gente tem muita diferença dessas coisas. Mas tudo que tem mais THC
é mais caro. Mais caro. Então, por exemplo, paciente oncológico, a gente às vezes precisa mais de THC. Então, assim, não é bom, você não prescreve ONG? Pô, mas às vezes o da ONG tá mais barato quando é meio a meio. Então, agora até vai ter uma marca que eu uso que vai trazer um produto, vai vir da Anvisa, mas vai vir da Colômbia, porque nos Estados Unidos não pode ter concentrações muito altas de THC, porque é a legislação deles. Mas na importação, a gente vai ter um registro, enfim, vai ter um lançamento e tal, que vai, em teoria, vai competir com os das ONGs nesse sentido. Mas ainda é um preço, quem usa óleos com muito THC é um preço mais alto. Então, pô, mas quanto que você vai gastar por mês? Depende da dose que você vai usar. Paciente com epilepsia, às vezes, usa dose mais alta. Ah, e quanto? Ah, às vezes um frasco médio aí, $100, um frasco. Esse frasco dura quanto? Ah, pode durar um mês, 2, 3. Uma semana, né? Tem paciente que usa uma semana, não usa? Então, depende da concentração, depende do... É porque assim, nos primeiros, eu sempre digo, a primeira vez que você usa, você não pode, eu não consigo calcular quanto que você vai gastar. Por quê? Eu estou ajustando a dose, não sei, né? Então, a gente vai achar a dose. Então, outra coisa, tem paciente que desiste no primeiro mês. Não adianta você comprar medicamento para um mês só e parar ali. Porque, às vezes, você ainda não achou o efeito. É diferente de você usar um medicamento convencional. Eles falam que, às vezes, para você ter um efeito, são 3 meses. Então, eu falo, você tem que comprar para 3 meses, aí depois a gente decide o que vai, né? Se vai usar, se não vai. É como qualquer outra medicação, né, doutora? Você compra e tem que esperar, né, o efeito. Exato, mas nem sempre o pessoal fala desses 3 meses. E, às vezes, a pessoa é caro, vai comprar um frasquinho, vai ver. Aí, é que acontece? Ele para, já me aconteceu isso várias vezes. Eu mandei, porque a gente, quando faz a receita da Anvisa, a receita da cannabis, ela é diferente. Tem que ter data, tem que ter um monte de informação, porque o governo quer saber tudo. Então, a gente põe um número de frascos maior justamente por isso, porque às vezes eles ganham desconto, conta do frete, e até porque vai usar a longo prazo, né? E aí, o que acontece? O paciente, eu vou comprar um só, não sei. E aí, quando para de tomar, ele, eu não sei se funcionou. Aí para, principalmente para dor crônica, né? Minhas vozinhas, às vezes, faziam isso. E aí, parou de tomar, de repente... Parou, e aí o efeito. E aí viu que realmente estava ajudando. E aí correndo, ligando para o fornecedor para depois da importação vir. É que depois que faz o registro da Anvisa é mais fácil vir, aí é só mandar vir, é mais rápido, né? Que essa parte da Anvisa às vezes demora, às vezes não demora, depende muito da lua deles lá, da burocratização. Já foi rápido, depende da época, né? Mas ajuda, eu acho que é benéfico, mas tem que ter indicação. Paciente que não tentou nenhuma terapia, vamos usar cannabis? Não temos indicação. Para usar assim de primeira, De primeira, basicamente para nada, tá? Porque mesmo no autismo a gente tem outros medicamentos inicialmente também para usar. Mas são muito fortes, né, doutora? Tipo, tem uma mãe lá na clínica onde eu passo com o Otávio. O filho dela é autista, né? E ele tinha uma epilepsia muito forte, de difícil controle. Ele tomava 7 medicações para epilepsia. E hoje, com o uso do canabidiol importado, ele só faz uso do cannabis. Não, mas aí, vamos dizer assim, é diferente. Mas assim, ele usou esses outros medicamentos antes. Mas na epilepsia, não é a primeira escolha, assim, né? Mas aí também, será que ele não tem indicação de cirurgia? Aí é outra pergunta que a gente faz. Porque se a gente for parar para analisar esses pacientes que convulsionam, mas não convulsionam, e a gente vê o nível de desenvolvimento a longo prazo desses neurôniozinhos que queimaram, e às vezes você faz um tratamento cirúrgico que vai ter um desenvolvimento melhor ao longo do tempo, né? Porque a gente está queimando o neurônio. Então, vamos dizer assim, depende muito. Claro, gente, toda epilepsia é cirúrgica? Não, né, gente? Não, a gente vai chegar lá, pessoal. Calma, vamos com calma. Por quê? Porque depende do tipo da crise, depende da frequência. Então, varia muito, entendeu? Doutora, mas assim, quando eu descobri que o Otávio tinha epilepsia, a neuro prescreveu carbamazepina. Aí, quando eu fui dar um Google no carbamazepina, nos efeitos... Não vou tomar nunca mais. Eu falei, acaba com o fígado da criança. Eu falei, mas tem o canabidiol, é bacana, é natural, tá? Fui falar com a médica, ela, não,
A gente vai tentar primeiro carbamazepina, Bruna. Mas aí a gente tá Eu fiquei tão falando triste. aí a gente tá falando assim, estamos falando de um medicamento que se usa há 1000 anos, que a gente sabe os efeitos. Ai, dá um problema. Quantos pacientes você já viu com problema no fio com carbamazepina? Eu nunca vi nenhum. É claro, na bula tem horrores. O que é mais comum da carbamazepina? A gente ter hiponatremia, baixar o sódio. Então, isso é uma preocupação. Às vezes, a gente usa muito para alergia facial, para trigêmeo também, né? Uma grande indicação do remédio. Tem paciente que não consegue usar o remédio, mas se é uma crise clássica, que, vamos dizer assim, a primeira indicação é esse remédio, a gente tem que tentar, porque aí é a literatura. Eu fiquei triste com a resposta, mas Você eu entendi queria usar cannabis. mas eu entendi no Mas final. quando ela te mandar a conta, você ia pensar assim, não, carbamazepina, olha. É melhor. Isso às vezes é um poder de convencimento. E aí, esse aqui não, sei lá, a carbamazepina tem até no SUS, né? Não, doutora, mas enfim. outro problema. A pra carbamazepina do SUS, quando faz a dosagem sérica lá, Fica alterado. não, ela não aparece. Aí quando você toma carbamazepina O sem Tegretol. isso, ela aparece. Aí eu pergunto, mas não era pra fazer o mesmo efeito? Mas aí a gente tá falando do Brasil. A gente Ô, sabe... gente, eu tô ficando triste já. Eu tô falando mal. das coisas. Eu tô É que ficando assim, triste. a gente mas tem, é verdade. a gente tem medicamento similar, medicamento genérico e medicamento de marca, né? Então, tem similar que é bom? Claro que tem. Se é uma indústria conhecida boa, tem. Tem similar que é ruim? Claro que tem. Não aparece nem no exame que tá tomando. Mas a gente tem que ver o que foi feito de licitação, de compra. E aí, às vezes, é só um lote que é investigado. Então, eles mandam assim, vai aprovar o remédio. Esse lote eles mandam. Mas não é assim sempre que está investigando Não é. aquele lote. Aí, enfim, é complexo. Às vezes a gente vê uns escândalos. Teve um antihipertensivo bem conhecido esses tempos atrás, né? Então, é que assim, o anticonvulsivante, a gente faz dosagem sérica, não tem como mentir, né? É, Tá verdade. ali, a verdade está escancarada. O Otávio fez 3, doutora. Os 3, e ele tomando 4,5 ml, hein? De 12 em 12. Nem sombra dele na dosagem. Eu posso Aí- tomar 7, também não aparece. Acho que e o dele é o Tegretol, viu? Acho que se a médica não me conhecesse tanto, ela iria achar que eu não tava dando um remédio pra Não criança. estava dando remédio. Então, aí também, o pessoal da indústria vai falar, mas às vezes é o meio, tal, é a forma que foi feito o remédio que talvez não absorva. Isso é às vezes... É. Mas aí a gente precisa ver o quanto que realmente tem em cada remédio. A gente não... Infelizmente devia ser fiscalizado, mas nem sempre é. Além dessa contraindicação de tomar como primeiro medicamento, existe outra contraindicação É que assim, não é no uma uso do cannabis? contraindicação formal, assim, é um bom senso. Remédio natural, amigo. Natural. Então, a gente tem... É, natural. Então, a gente tem paciente psiquiátrico, às vezes, esquizofrenia e tal, que é muito raro. Você já teve paciente que teve surto psicótico tomando cannabis? Eu nunca tive. Mas está descrito, é uma coisa que a gente geralmente tem que perguntar, assim, o histórico psiquiátrico. Por quê? Porque mesmo aquele que tem pouco THC... mas quanto de THC precisa para ter um surto? Depende, não sei. Cada um é de um jeito, né? Mas a gente tem que cuidar em relação aos transtornos psiquiátricos. Tem uma questão também, às vezes, tem alguns sintomas gastrointestinais que tem relato na literatura, assim, dor, vômito. Mas não melhora vômito? Melhora. Mas, às vezes, vamos dizer assim, tem algumas coisas que podem acontecer, tem relatos. Nos Estados Unidos, tem um medicamento convencional deles lá, que na bula deles está associado, pode aumentar a função hepática. Que nem anticonvulsivante. Tomou anticonvulsivante, tá? Que para uma mãe de quem toma medicamento para epilepsia é um negócio normal, assim. Mas depende muito, dizem que esses efeitos são dependentes da dose. Então, geralmente são doses mais altas, a gente está falando aí 200, 300 miligramas a dia, são poucas as doenças que usam tudo isso. Tudo isso. Então, na dor, geralmente a gente fica aí sem... A epilepsia varia, né? Depende da epilepsia. Então, tem paciente que vai ter mais. Geralmente, a epilepsia a gente usa aqueles remédios mais concentrados, né?
Mas varia muito, mas assim, o que a gente vê? Potencializa alguns efeitos. O que eu vejo na prática? O que me impede, às vezes, de prescrever? Sonolência excessiva, então tem idosinho assim que às vezes não consegue titular. Hoje em dia a gente tem uma coisa chamada farmacogenética, que é a gente entender por que um remédio funciona de um jeito para você e para ela não. Então, por exemplo, às vezes tem gente que fala, mas o paracetamol para mim é que nem água, não funciona. Por quê? Talvez você metabolize esse remédio de uma maneira que você não consegue absorver o efeito dele. Ou lentamente, às vezes com efeito colateral, vomitando. Então, você é um metabolizador lento. Às vezes, tomei um tramal, fiquei vomitando um monte, sabe? Aquela coisa que a codeína, às vezes o pessoal fala. Então, você não você só sofre com o efeito colateral e você não tem ou às vezes você não absorve. Então, hoje em dia, a gente tem também, é um estudo, vamos dizer assim, entende a genética da tua metabolização de medicamentos. Quando que a gente faz isso? Paciente difícil de remédio, é uma indicação, é um exame de sangue que se faz, aqui em São Paulo, vários locais fazem, se você é de outro estado, às vezes você também consegue mandar o sangue e fazer, enfim. E aí você tem um estudo, você também pode fazer um estudo para o cannabis. Então, hoje tem essa modernidade também. Antes de começar a usar? Não, você usa nesse paciente, às vezes, refratário. Ah, tá. Não, você não faz de rotina, porque isso, vamos dizer assim, é a exceção da exceção, né? Então, por quê? Porque tem paciente que também não vai metabolizar cannabis, né? Mas eu vou te dizer que eu tive uma única paciente que não... idosa, polifarmácia, e ela tinha muita... Por que acontece? A cannabis, ela potencializa... às vezes o efeito de outros medicamentos. Então, você tem que ir ajustando. Por isso que, às vezes, vai diminuindo. Principalmente com o anticonvulsivante, os outros vão ficar mais fortes. Ela ajuda um pouco. Potencializa. A grande maioria das vezes dá uma potencializada. Então, o que pode acontecer no idoso? Às vezes pode dar sono, baixar um pouco a pressão. Mas idoso geralmente é hipertenso e tal. Mas você vai ter que ir ajustando o remédio, né? Mas a sonolência, então, era uma paciente que tinha um apego pelo benzodiazepínico, ela não queria mudar os remédios. Então, ela tinha, e acho que ela era uma aderente também, então, é complicado, porque você tem que tentar mudar o remédio, né? Porque senão, você vai ter só o malefício. Mas existe esse estudo, ele é muito usado, a gente usa mais, inclusive, na psiquiatria. Porque assim, paciente com depressão, você tentou um monte de coisa. Por quê? Porque aí a gente vê, geralmente, o que aparece? É para todos os remédios? Não. Mas, vamos dizer assim, para que medicamentos geralmente a gente vê? Velite, amitriptilina, carbamazepina, anticonvulsivante. Alguns antipertensivos a gente consegue ver. E opioide. Opioide, assim, por quê? Tem paciente que não dá certo com remédio. Claro que com a nossa experiência, a gente vai sentindo, assim, você já pergunta, eu sempre, quando vai prescrever algum remédio, como que você é? O remédio te derruba comparado aos outros, né? Porque aí a gente, vamos dizer assim, empiricamente sabe mais ou menos como você metaboliza. Uhum. Tanto que a gente já vê, mas anestesia não pega. Hoje mesmo eu escutei de uma paciente, a anestesia não pega para mim, né? Não tem gente que fala isso? Verdade. Por quê? Porque alguns medicamentos, às vezes, o paciente ele metaboliza muito rápido e aí não tem o efeito do sono. Então, provavelmente, vamos dizer assim, ele precisa de uma dose maior, muito provavelmente. É essa sensibilidade que você vai ter que ter. Ou você não usar, vamos dizer assim, aqui na anestesia eles têm várias classes de medicamentos que eles podem usar, mas ter essa sensibilidade. Não é a mesma dose para todo mundo. Nossa, doutora, quanta coisa, quanta informação, né? Gente... Canabidiol. A doutora estava falando sobre a epilepsia. E, doutora, por incrível que pareça, hoje em dia ainda tem muitas pessoas que acham que a epilepsia ela só se manifesta através, como a gente vê da maneira mais comum, né? Pessoa tremendo os olhos, se tremendo toda. E não é, né, doutora? A epilepsia se manifesta de várias maneiras, formas, né? A doutora consegue descrever algumas aí? Vamos assim... Hoje, graças a Deus, né, todo mundo tem um celular que tem câmera, né? Sim. Na dúvida, eu sempre falo. Porque antigamente, quando a gente não tinha, você tinha que ir lá, ficar imaginando, escrever. Então, assim, tá numa crise, claro que às vezes a mãe não
tem nem tempo de pensar, né? Mas Isso. às vezes é bom filmar para o médico entender o que é aquele movimento anormal. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Paciente com paralisia cerebral, espasticidade e tem epilepsia, por exemplo. Mas é um espasmo que dá, mas não está movimentando nada e não é um reflexo aumentado. Daí você fui olhar, não, mas isso aqui é uma crise convulsiva focal. Então, a criança, a gente estava pensando, a ortopedia encaminhou para ver tratamento de espasticidade, mas ela estava tendo escape de crise, né? Então, a crise ela pode ser de um lado só, o paciente pode ser generalizado, então começa de um lado, vai para o outro. Pode ser tônico-clônica, que a gente chama, né? Que é aquela... Isso. O bater mesmo, né? Pode se urinar, pode não se urinar, pode ficar sonolento depois, como não. Pode ser só uma ausência, ficou lá, fugiu. Tem uma outra crise que chama... que é aquela crise atônica, né? Que o paciente cai, né? Que é um tipo de crise, assim, como se desfalece, se machuca. Existem algumas crises, aí tem crise que é de noite, tem crise que é de dia. Dormindo, doutora. Né? A criança dormindo. E às vezes a mãe acorda com o sexto sentido. Isso é, gente, a gente escutando com a história. Acordou e viu, né? Assim, alguém acordou ela, né? E tava convulsionando. Por isso que às vezes a gente pede o exame no sono e na vigília, né? Pra gente ter essa diferença. Mas o relato é sempre importante, mas a gente fazer, hoje em dia tem o vídeo, né, eletroencefalo que você faz, avalia, mas é um exame chatinho às vezes de fazer, né, aquela melequinha no cabelo e coisa. Nem toda criança está disposta, né? Nem toda criança consegue fazer, está disposta, às vezes pode dar normal, mas tem crise, porque pode acontecer de pegar, fazer o exame no momento que não está com crise, né? Tem crise que é febril, que não necessariamente vai ser uma epilepsia, né? Nossa. Então, por exemplo, o paciente... Isso é comum, às vezes, em criança, né? Então, tá uma febre muito... Por isso que a gente tem medo de febre, né? Pode dar crise convulsiva, né? Então, às vezes, é uma manifestação de uma infecção. No idoso também acontece de ter crise, às vezes é por algum medicamento ou por infecção também. Pode acontecer. Isso que eu ia falar. Quando a criança fica doente também é muito comum, né? Às vezes tem a crise porque tá doente. Porque tá doente e depois não vai ter mais, né? Mas precisa fazer o acompanhamento, enfim. Então, isso varia muito, né? Do tempo da crise. Tem crise que é por infecção, encefalite da crise convulsiva, né? Tem muita doença que pode dar. E tem, enfim, tem tumores, né? Pode ser um indício de um tumor, né? Por isso que é importante sempre assim, teve uma crise. O que você vai fazer? Ver o tempo da crise, tentar buscar o máximo de informações que você consiga daquele momento, claro que dentro da tua capacidade emocional, né, de avaliar, né, e para dar ao neurologista, né, o máximo de característica, filmar às vezes, por isso que eu falo, às vezes filmar às vezes até mais fácil, né, da gente olhar. O tempo dessa crise, né, é importante da gente saber, se é uma crise que dura muito tempo, às vezes tem que levar para o pronto-socorro para cessar com medicamento, às vezes é uma crise menor, ou tentar só deixar a pessoa sem se machucar, né, observar. E aí investigar. Primeira crise, tem que investigar. Parte infecciosa, eletroencefalo e ressonância magnética de preferência. Não? Por quê? Nem tudo aparece uma tomografia de crânio. Já me aconteceu, eu lembro da época que eu era residente, acho que era no Natal até. Eu adoro contar uma história, né? E a gente adora ouvir. Não, chegou um paciente que me marcou que a gente operou ele no Natal, né? E aqueles momentos natalinos, que a gente sempre opera alguém no Natal, né? Quando você tá de plantão. E aí, enfim, um cara, assim, normal, 40 anos e tal, teve uma crise. Daí eu falei, olha, na tua tomografia não tem nada, eu vou te encaminhar para um ambulatório, você vai fazer um eletroencefalo e uma ressonância. Quando ele voltou, era um tumor. Então, aí você não via ainda, mas estava... E aí, enfim, ele teve um tumor maligno, enfim, durou lá 1 ano, 2, mas a mulher estava grávida, toda aquela comoção da equipe da oncologia da nossa, e aí acho que ele foi operado umas 2 vezes, mas ele conseguiu ver, pelo menos, acho que, não sei se era uma menina até, a filha nascer, acompanhou um pouquinho, e depois, infelizmente,
acabou falecendo da doença, né? Que glioblastoma é um tumor maligno, então não tem uma sobrevida muito grande e pode dar em pessoas jovens, né? Enfim, e 40 anos, enfim, que era a idade dele e tal. Mas você vê, é a orientação. Às vezes, não teve nada, mas é importante a gente acompanhar. Isso é uma coisa que eu falei ontem. Hoje, até para uma paciente. Hoje eu tenho uma distonia, hoje eu tenho um movimento anormal. Isso aí é uma transtorno do pânico. O que é isso? Olha, sintoma neurológico, uma doença neurológica, às vezes a gente tem que acompanhar anos para a gente ter um diagnóstico formal daquilo, né? Mas, claro, você está um mês com aquilo, você está angustiado, você está enlouquecendo, você quer uma resposta, mas nem sempre a gente vai ter aquela resposta naquele momento. Então, o acompanhamento de várias doenças, ele é muito importante para a gente conseguir tratar, entender o que é. Porque, às vezes, começa uma coisa, depois vai começar outra, e aí vai fechar uma doença neurodegenerativa, enfim. Ou, às vezes, o mesmo transtorno de ansiedade. Eu até essa paciente estava falando, mas eu não sou louca. Ninguém está dizendo que você é louca. Né? Porque transtorno de ansiedade. A grande maioria, isso eu gosto de frisar, a grande maioria das pessoas tem transtorno de ansiedade que não é diagnosticado. Principalmente em profissões que a gente brinca, né? Todo médico tem toque, né? Que a gente brinca, porque a gente é metódico, a gente tem que estar meio que organizado. São características, vamos dizer assim, não que você tenha doença, porque a doença tem que te causar como é que eu vou te dizer? Uma repercussão negativa na tua vida. Você pode ter características de uma doença sem, que nem hoje, até estava vendo uma palestra de um neurologista muito legal, ele falando do autismo, que no autismo tem muito isso. Agora todo mundo está dizendo que é autista, né? E, na verdade, todo mundo tem características autistas, já ouvi isso. Então, às vezes, você não está prestando atenção, enfim, a pessoa mais tímida. Você pode ter características, mas o autismo, a definição do autismo é uma coisa que impacta na tua vida. Exatamente. Né? Então, você dizer que aquilo talvez não seja, né? Você tem uma característica. Não quer dizer que seja uma doença. Mas, às vezes, é uma característica positiva para o teu trabalho. Uma mãe hipervigilante. Pô, mas é uma criança doente. Se ela não é hipervigilante, como é que ela não... Como ela vai cuidar daquela criança, entendeu? Não... É verdade. Então, assim, a gente tem que definir. E você ter uma doença... É comum isso... Foi uma coisa que eu falei hoje. É comum você ter uma doença neurológica associada a uma doença psiquiátrica. Por quê? Uma coisa, às vezes, leva a outra, potencializa. Então, assim, o paciente tem insônia, né? Que a insônia de todo mundo, não é de ninguém, mas, às vezes, a grande maioria do psiquiatra que trata. E tem dor de cabeça. Ou tem dor no pescoço, que é muito comum. O paciente tem ansiedade ou depressão e tem dor crônica. O paciente tem distonia e tem ansiedade. Tem, às vezes, é claustrofóbico, tem transtorno do pânico. Porque, assim, o que veio antes? Às vezes, uma coisa piorou a outra, né? Mas você pode ter. E, às vezes, a doença neurológica, ela te gera um estresse tão grande que você vai ter alguma descompensação psiquiátrica. Por isso que a gente fala assim, pô, mas tem que ir no psicólogo, tem, gente. Precisa, né? Precisa tratar. O neurologista não sabe dar antidepressivo? A gente sabe até um certo ponto. A gente não Para isso existe o psicólogo, né, doutora? Cada um trabalhando ali no... Então, a gente sempre diz, né, que a gente sempre faz uma análise, né? Vem de brinde, porque às vezes, você é o médico de confiança, que nem o ginecologista, né? A ginecologista é psiquiatra também, né? Porque ela tá só ouvindo problema, né? E psicóloga, Psicóloga, ela é tudo. Quem nunca, né? Sentou lá pra Porque falar. ela é a médica da mulher, então é a única médica que você passa uma vez por ano, né? Exatamente. Então, acaba que você, como médico principal, às vezes, daquele paciente, o neurologista, o neuropediatra, o ortopedista, ele tem que ter um pouco de sensibilidade de entender que aquela criança tem que brincar, não precisa só ir na terapia, que precisa socializar, enfim. Exatamente. Que precisa fazer outras coisas que não é 40 horas semanais de terapia, né? Ou que precisa ir na escola, né? Que nem a gente estava falando, que quantas crianças com deficiência não vão para a escola? Ou a gente só pensa quando ele vai andar e esquece que ele precisa ser independente.
Ele precisa ter uma carreira, uma formação. A gente sempre... Pô, não que a gente não faça... Não é um problema fazer um atestado para a família ganhar lá um auxílio doença lá por deficiência. Não é esse o problema. Mas por que não preencher uma vaga PCD, né? Exato. Para você, às Exatamente. vezes, eu até brinco, né? Mas às vezes a gente vê como é a forma de um paciente, às vezes, conseguir ter acesso a um plano de saúde de qualidade numa multinacional. A gente vê muito aqui em São Paulo, né? É porque receber um benefício, ele não vai nem conseguir fazer essas coisas. Mas aí, às vezes, a família tá. Não, mas ele não consegue. Não, mas a deficiência dele é Mínima. motora, é Motora, mínima. não é Não é lógico. intelectual, ele é É, inteligente, não tem. E Isso mesmo mesmo. que tenha uma deficiência intelectual, às vezes não impede da pessoa ter uma profissão, né? Exatamente. Mas isso é difícil. Mas, que nem eu falo, né? A questão da mielo, como é complexo, né? Outra coisa, o paciente de mielo, ele tem uma fase da vida que ele faz um monte de terapia, e eco, e natação, e hidro. Tudo. E aí chega na adolescência, a mãe tá brigando, né? Isso a gente vê muito, que não quer fazer nada, que quer ficar só no computador, enfim. E às vezes, mas o que eu quero ser? Aí tem uns que, claro, a gente tem exemplos bons e ruins, né? Tem, agora todo mundo quer ser influencer, né? Mas, Gravar vídeo. mas você Pra pode. TikToker. Isso, você. Gente, quanta vaga de faculdade fica sem preencher? Por exemplo, quanta vaga de empresa fica sem preencher? Mas às vezes falta o estímulo. Mas, pô, eu não sou capaz. Por que você não é capaz? Você é Claro capaz. que é. Entendeu? Mas assim, a gente tem muito estigma. Mas a gente tem o paciente que é do comitê, né? Que atleta paralímpico, que está lá treinando. Exatamente. Eu acho que o esporte, às vezes, você tem que mudar um pouco a terapia para o esporte. Acho que é uma coisa importante você ter esse insight. Pô, aquela criança que fez sempre natação, hidroterapia, ela não quer mais ver uma piscina, às vezes, Não né? quer. Não quer. Não E quer nem a mesmo. gente brinca, eu tenho uma paciente minha que ela tem paralisia cerebral. Ela não quer ir mais tanto na terapia, ela quer fazer aula de teatro, entendeu? Ela tem que ser criança, tem que ser adolescente. E os pais têm que entender e respeitar esse momento aí, né? Porque É aquela frase, né? Não é terapia, mas é terapêutico. Exato. Porque faz bem também. Não é porque você vai tirar o seu filho, às vezes, da terapia e colocar em um teatro que ele não vai estar fazendo terapia. Ele vai estar fazendo É. de um jeito agradável para ele. E eu acho que tudo tem que também diminuindo, né? Esse começo aí na parte infantil, tem aí as 40 horas, mas eu acho que depois tem que ter só a manutenção, né? Tem que desses dosar. exercícios aí. Eu acho que não é só o renovar a terapia, porque a mãe acha que precisa. Então, a gente tem que entender, né, junto com o terapeuta, Isso. o quanto que ele está precisando. Porque, às vezes, você vai falar com o terapeuta, não está rendendo. Não tá. Porque a criança está lá só com o corpo, não está nem mais querendo saber. Porque o objetivo da criança e da mãe são diferentes. Depois a gente está falando, claro, não estou falando daquele ápice do neurodesenvolvimento que tem que fazer terapia, mas eu estou falando quando está naquele platô que a criança já está classificada, né, no grau de deficiência motora que ela tem. E ela precisa ter funcionalidade de outras coisas, né? Vai ter que... verdade. vai usar cadeira de rodas? Ok, vai usar uma órtese, beleza, vai seguir a Ótimo. vida dela, mas ela precisa ter um planejamento de vida do que ela vai fazer, né? Que ela E quando quer a mãe não fazer, tiver. né? E Não outra, é o que a mãe quer fazer muitas vezes, é o que ela quer e fazer. outra, a mãe tem que lembrar que ela não vai estar lá sempre. E como essa criança vai ficar sem ela? Porque às vezes não tem irmão, ou tem irmão. Irmão, nem sempre tu é amigo do teu irmão, né? Próximo. Mas ela tem que ter independência. Tem que pensar que a independência também faz parte da mãe atípica. É você, como de uma mãe típica ou atípica, né? Mas você tem que criar um filho para ser independente. É coach. Tem que virar coach, médica. As ideias da Julia. Tem que Não, estar vocês ali, não ó. estão Vamos, meu aguento, filho. Não tá querendo fisioterapia, vamos pra natação. Não quer natação, vai pro judô. Não quer judô, vai pro bicicleta. E aí, qual vai ser, né? Tem que ser, Não, tem mas que continuar. vamos dizer assim, é que nem cada criança, cada pessoa se acha em um lugar, né? Nossa. Gente. São talentos diferentes. Com certeza. Doutora Giana, que conteúdo esclarecedor, informativo. Mais uma vez eu quero agradecer Imagina, que a doutora aí. topou
disposto, tá vindo aqui no Pod, né? Exato. Gravar esse conteúdo que foi tão importante, que eu acredito que sempre, doutora, cada convidado que vem aqui, que traz esses assuntos, que a gente argumenta, conversa, acaba agregando muito. A gente tem um feedback, assim, muito positivo das pessoas que acabam assistindo, sabe? Então, assim, alegra, né, Jô? Acaba sendo uma coisa bem compensatória para nós, né? A gente acredita que nós estamos realmente no caminho certo. Com certeza, né, meninas? E que é somente gratidão a vocês aí que dispõem desse tempo aí, né? Porque a gente sabe que a vida de vocês é bem corrida, então eu fico muito grata. Não, mas eu fico muito grata quando vocês dispõem aí do tempo, topa vir aqui gravar, oferecer todo esse conhecimento de vocês aí, né? Então, assim, quero mais uma vez agradecer a sua participação e que estou aqui sempre. Deus te abençoe, viu, doutora? Obrigada, vocês também, eu acho que as mães, vocês estão muito engajadas hoje, né? E vocês, vamos dizer assim, o quanto vocês orientam as outras mães, né? Então, o trabalho de vocês às vezes, vamos dizer assim, é o elo entre alguém que não tem informação chegar a ter uma ideia do que é, né? Então, hoje a gente tem que extrapolar um pouco as mídias para dar informação, né? Porque... Com certeza. Exato. E hoje aqui, quantas pessoas a gente não vai poder ajudar, assim, né? Tipo, ajudar. Nós falamos de mielo, nós falamos de paralisia, nós falamos de dor, nós falamos de Parkinson, nós falamos... E acaba que sendo também uma consulta, porque muitas pessoas às vezes não conseguem ter essa consulta com esse médico de especialidade, porque pelo poder público a fila é enorme, às vezes também não tem condições. Então a gente acaba trazendo esse profissional e grava todo esse conteúdo maravilhoso e a pessoa assiste e fala, nossa... Agora, eu tenho um norte, né? Acaba se tornando aquele divisor de mares para essa pessoa, né? E às vezes é muito difícil de entender também quando você vai pro neurologista, quando você vai pro neurocirurgião, quando você vai pro neuropediatra. Isso. E é engraçado, né? O neurocirurgião, ele também pode ser neurocirurgião pediátrico, mas a gente não tem nem sempre tem a palavrinha do slogan, né? Porque às vezes você ser neurocirurgião... Eu sou neurocirurgia pediátrica, também sou, mas eu também sou de adulto, né? Porque a funcional, ela, vamos dizer assim, no Brasil a gente, enfim, e também pela minha formação e pelo que eu gosto, né? Que acho que a gente tem que estar no nicho da gente, a gente gosta de tratar. Eu gosto de tratar criança, mas é que nem eu falo, né? Tem gente que tá lá tratando mielo quando nasce, tem gente que tá tratando medula ancorada, tem gente que tá tratando... escoliose, deficiência motora, cada um, a gente tá em São Paulo, nem todo mundo, cada um tá no seu nicho, né? Exatamente. Mas a gente precisa orientar, mas o que é o sintoma? Tem diagnóstico? Não, isso é neuropediatria, né? Você vai pro clínico, depois que o clínico falar, beleza, vai pro neurocirurgião, mas é aquela coisa, né? Mas é o norte do paciente que é difícil a gente... Com certeza. A gente dá. E você em casa que se interessou pela doutora Giane, vamos deixar aqui as redes sociais da doutora, telefone de contato. Vamos lá. E lembrando que isso aqui é só a pontinha do iceberg, tem muita mais coisas que a doutora Giane vai passar para vocês em consultório, né, doutora? Sim. A primeira consulta vamos dizer assim, a gente nunca sabe quanto tempo vai demorar. Né? Isso. Então, assim, fica aí a dica pra vocês, tá? Quiserem entrar em contato com a doutora Giane nas redes sociais, o contato dela está aqui, né? E, mais uma vez, não tem como finalizar, né, esse episódio sem fazer os nossos agradecimentos, né, Ju? Exato. Hoje eu vou deixar por sua conta, Ju. Agradecer, então, a KVM, que produz todo esse conteúdo pra gente, a Flex Corp, a padaria... Rosa de Saron... O Vitor Barber. Vitor Studio Barber. E a Barretos Distribuidora. Isso aí. Toda a nossa gratidão, viu, por vocês, porque sem eles o programa não existiria, né? E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau. Fique ligado com essa novidade. Tchau!